Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E hoje, para variar, eu recebo meus queridos e ilustres convidados especiais. Sejam bem-vindos ao programa Tomás Antunes, Vinícius Alves e Stefânia Neves. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por vocês terem vindo. É um prazer imenso tê-los aqui. E aqui no nosso podcast a gente começa com uma brincadeira que é a filosofia do exercício. Começamos então com você, Tomás. Opa. Quem é Tomás Antunes? Tudo bom, gente? Então, meu nome é Tomás, eu sou cirurgião dentista, trabalho com a parte de endodontia, né, que é tratamento de canal, também com a parte de harmonização. Trabalho também como modelo praticamente desde os 16 anos de idade. Sempre pratiquei atividade física, musculação, natação. Na verdade, musculação comecei mais depois de velho, mas eu sempre pratiquei natação, andava de bicicleta, corrida, capoeira. Sempre fui da atividade física. E sempre gostei de me superar, estudar, buscar autoconhecimento. Então, acho que sempre fui da saúde, entende? Saúde como um todo, tanto parte física, parte mental, espiritual. Então sempre levei isso muito a sério como estilo de vida, para te falar a verdade. Perfeito. E aí, Vinícius? Quem é Vinícius Alves? Fala pra gente. Sou educador físico e nutricionista, já trabalho com essa área de esportiva há muito tempo. Eu venho da educação física, trabalhei aí 10 anos numa academia, trabalhando diretamente com a parte de atletas de fisiculturismo, de luta, e isso eu vi a necessidade da nutrição. Eu via que a nutrição é totalmente ligada com a atividade física, então um não anda sem o outro. Acabou que eu senti essa necessidade, fiz a faculdade de nutrição, formei e eu atualmente atuo apenas com a nutrição, de forma direta com a nutrição. Tenho contato com treinamento ainda, tenho contato com treinadores, alguns atletas, mas diretamente na parte de nutrição. Perfeito. E você, Stefânia Neves? Ou Fanny, né? Ou Fanny, minha querida Fanny. Seja bem-vinda. Quem muito é? Obrigada. Fanny Neves. Bom, quero te agradecer primeiro pelo convite, assim, é uma honra estar aqui. E você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, sou muito grata, porque você me acolheu em um período muito delicado da minha vida, lesionei há alguns anos, estava super desmotivada e você foi muito bacana comigo na época, nunca vou me esquecer. E eu sou médica, sou pós-graduada em nutrologia, especializando em clínica médica também. E sou apaixonada pelo estudo da obesidade. E hoje a minha missão, além de tratar a obesidade, é desconstruir estigmas ao redor da doença. Diria que além da minha profissão, é hoje um propósito de vida mesmo. E a gente está falando de estilo de vida, né? Pergunto para vocês, a gente pode até discutir um pouquinho qual que é o sucesso do processo aí de saúde, de obtenção de saúde. Se a gente for pensar nos desafios que a gente pode estar tendo como profissional de saúde ou que a gente possa estar proporcionando qualidade de vida para as pessoas, se a gente pudesse dizer que uma pessoa tem sucesso naquela que se propõe, o que a gente poderia encontrar como resposta? Vocês têm alguma ideia? Aqui é polêmica mesmo, aqui eu já vou direto. Se alguém, por exemplo, pensa em emagrecer e ela se propõe talvez a emagrecer, quando é que talvez ela poderia falar que ela teve sucesso nessa condição? Vocês têm alguma ideia? A pessoa precisa de traçar uma meta primeiro, onde quer chegar. E com certeza essas metas vão chegando e aí vai surgindo novas metas. O sucesso, a partir do momento que a pessoa tem adesão, tem o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida que ela vai levar, entre aspas, vida fitness. E a cada meta que ela vai atingindo, ela vai progredindo. E a pessoa tem sucesso nesse processo, é quando você vê que não tem uma compulsão no meio do processo e ela acaba regredindo demais. Quando não tem muita coisa que vai tirar muito do padrão de vida dela convencional. Então, o sucesso vai vir quando ela conseguir adequar ao que ela quer, a rotina que ela precisa com a rotina da vida pessoal dela. Nesse caminho, quais são as dificuldades que vocês conseguem enxergar hoje, na experiência de vocês? Qual é a maior dificuldade que uma pessoa tem para emagrecer ou para ter sucesso?
vocês conseguiriam identificar algo que vocês falam assim, poxa, na minha experiência, isso aqui é a maior dificuldade que as pessoas têm? Olha, na minha experiência, no meu ramo de trabalho, eu percebo que tudo começa com o conceito e esses estigmas, né? E a compreensão, em primeiro lugar, que a obesidade é uma doença, doença crônica, multifatorial, recidivante. Então, a gente percebe que, às vezes, o preconceito inicia com a própria pessoa, que foi culpabilizada ao longo da vida, que ouviu aquelas frases que a gente escuta toda hora, que não tem vergonha na cara, que não tem foco, que não tem determinação. Infelizmente, são conceitos que às vezes alguns profissionais também reproduzem. Então, eu penso que esse é o primeiro passo, assim, a primeira barreira que a gente precisa vencer e a importância de, enquanto profissionais, nos capacitarmos para a gente começar esse movimento de desconstrução mesmo desses estigmas, desse conceito, compreender que é uma doença, para que a gente possa adquirir as ferramentas para tratar e para que esse indivíduo, para que esse paciente sinta-se mais protagonista e dono do processo, né? E não uma pessoa que teve o dedo apontado para si a vida toda, como se simplesmente, resumindo, uma doença que é extremamente complexa, que tem uma fisiopatologia que a gente ainda não entendeu, como falta de vergonha, assim. E hoje o pessoal tá romantizando muito essa questão de obesidade, né? Ah, obeso é saudável, não existe obeso saudável. E o paciente tem que entender que isso é um processo. Se o paciente está obeso há 5, 10 anos, não vai ser o tratamento de 1 mês, 2 meses que vai funcionar. Por isso que muitas vezes o pessoal entra com medicamento e começa a emagrecer, aí porque começou a emagrecer com 6, 7 meses, tira o medicamento sem nenhum, sem nenhuma volta no médico, sem nenhum desmame, sem nenhuma conversa com psicólogo, com nutricionista, enfim. E aí o pessoal julga muito em relação ao efeito rebote, justamente por conta disso. É porque é um tratamento, é um processo que leva tempo, né? A gente volta para esses conceitos, né? Assim, entendendo que é uma doença crônica, precisa de um tratamento prolongado. Sim. Então, quando a gente. Hoje tem sido muito abordado também essa questão das nomenclaturas, a gente se preocupar com a linguagem, né? Inclusive, tem um trabalho super legal aqui na nossa cidade falando sobre a importância da linguagem no tratamento da obesidade. Então, assim, a gente enfatizar que é uma doença crônica, até a gente não reproduzir o termo remédio para emagrecer, a gente falar que é uma medicação anti-obesidade, justamente se referindo a uma doença que precisa ser tratada a longo prazo, assim como uma pessoa com diabetes usa um antidiabético para o resto da vida, uma pessoa com hipertensão usa um antihipertensivo para o resto da vida, pessoa com obesidade pode precisar manter uma medicação anti-obesidade a longo prazo. E quando a gente resume isso à indicação de um amigo, né, às vezes rede social, que tem a sua importância, mas assim, que nunca substitui uma consulta médica, com nutricionista, com psicólogo e tudo mais, a gente vê as consequências, né, não só em relação a efeitos adversos, mas também de não colher o resultado. Sim. E dos motivantes para emagrecer? Eu acho que eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, descreverem o top 3, top 5 principais motivos para emagrecer e tal. Vocês acreditam que exista talvez um principal, ou talvez o que faça muito mais menção das pessoas atribuir a algum top 1, assim, de falar, por que eu quero emagrecer? Aí, quando chegam para vocês, existe o top 1, assim, que sempre vem como justificativa, eu quero emagrecer por causa disso. Qual que talvez seria, na experiência de vocês, na vida de vocês, assim, o primeiro? Que Pé na bunda pra falar, não. Deixa eu mais falar. Não, eu acredito que primeiramente é a parte estética. Por mais que a pessoa ela tenha ali a consciência, né, vai carregar Sim. também como consequência a saúde, mas eu acho que o principal motivador ainda é a parte estética. Foda. E o que talvez está por trás? Quando uma pessoa fala, não, eu quero emagrecer porque eu quero ficar mais bonita ou bonito. O que está por trás, talvez, desse significado de estar mais bonito? Vocês têm alguma... Igual ele falou aí, né? Isso aí realmente, cara, o lance aí, igual ele falou, do pé na bunda, né? Funciona. Eu vi, olha, muita transformação através do pé na bunda. Porque, às vezes, o fato de ter medo de ser sozinho
ou talvez atribuir a essa questão estética o desejo pelo outro, ou talvez ser cortejado, ser talvez quisto, né, socialmente. Poxa, se eu tô mais magrinho, então o pessoal vai falar bem de mim, vai me convidar para uma festa, ou às vezes não ficar, vai falando um pouco da minha aparência. Eu vejo como psicólogo, muitas vezes, que esse tipo de justificativa, né, tem uma frase que diz que quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, quando a pessoa fala isso, eu tento observar além o que traz esse sofrimento, ou talvez traz uma justificativa de falar assim, não, quero emagrecer para eu ficar bonito, né? Ou talvez falta de pertencimento para uma certa tribo, digamos assim, né? Hoje a gente tem muito disso, né? Até mesmo porque as mídias sociais hoje, elas estão expondo muito, às vezes, um estilo de vida, ou até mesmo a algo que as pessoas gostariam de passar para que elas, e talvez, de alguma maneira, tenham dificuldade para obter. Como é que é a exposição hoje? Como é que vocês veem, na experiência de vocês, essa exposição, muitas vezes, atribuída a esse padrão estético, esse sucesso de emagrecimento, essa vontade de emagrecer? Acaba que Instagram é vida fake, digamos assim, né? O pessoal só posta a parte boa. Então o pessoal fica se comparando muito com aquela pessoa, por exemplo, aquela musa fitness, com aquele cara que tá forte. E uma que a pessoa não vê o processo que a pessoa passou, né? Que aquilo ali não surgiu do dia pra noite, surgiu através de um processo de um longo tempo de trabalho, de dieta, de treino, de abdicação de várias coisas também. E esse fator comparativo acaba forçando muito também, tanto para ter adesão ou para não ter, porque às vezes a pessoa fala, pô, o cara pega um Ramon, por exemplo, que é algo que você pega muito, eu particularmente pego muito Sim. como referência. Ah, quem que você tem como referência? O Ramondinho, não é? Pô, não vou chegar lá, não sabe, o cara nunca treinou. Então começa a treinar, começa a fazer o processo e mais pra frente a gente vê. Não necessariamente que você nunca vai chegar, mas você pode tirar o seu melhor potencial. E essa comparação pode ser benéfica ou maléfica também, né? Exatamente. Porque a partir do momento que a pessoa começa a se comparar e, né, se acha inferior, vai gerar danos, né? Igual também, igual uma vez eu escutei o rapaz falando, principalmente no Instagram, quando a gente vai ali no hashtag, né, para pesquisar alguma coisa, é como se aparecesse ali o faixa preta das coisas que a gente mais gosta. Então, para quem ali tá no momento delicado, às vezes não é tão benéfico, Sim. né, quanto alguém que já está buscando motivação. É o inverso, né? Ao invés de ser a inspiração, Exatamente. talvez é a frustração ou a Total. ansiedade, talvez Total. por estar naquela condição e não conseguir, Exatamente. né? Então é o hashtag Fitness Inspiration, né? Inspiração Fitness, que muitas vezes modula uma frustração fitness, né? Exatamente. E aí entra, pô, muito, muito legal você estar falando. Hoje a ansiedade é muito grande, né, gente? Total. Eu acho que hoje uma das principais condições também que a mídia ela nos traz é a ansiedade. Sim. E muitas vezes você tem atribuições vinculadas a não é só a estética corporal, mas muitas vezes jogo de câmera, luz e o Photoshop. Como é que a gente lida com o Photoshop, ou talvez a crença de que a gente pode ajustar uma câmera, uma foto Posição de roupa. e a partir daí? E o que hoje ainda, não sei se vocês estão acompanhando, já estão se criando modelos de inteligência artificial, né? Com as características bem delineadas, e estão se fazendo dinheiro com isso, até mesmo. Na internet. E eu acho que isso é uma força ainda mais, talvez intuitivamente, ao modelo estereotipado de um padrão estético. Sim, mas ele pode ser até inalcançável, né? Na maioria das vezes, né, cara? Na maioria das vezes. E isso é uma coisa que eu acho muito legal a gente discutir, a importância, talvez, de nós termos boas influências para talvez seguir esse estilo de vida. E O nesse que a gente está caso- pecando nisso? Sim. Desculpa, pode falar, Vinícius. Não, eu ia te perguntar, nesse caso você como psicólogo, educador físico e nutricionista, como que você conduz tudo isso para poder amenizar o impacto de tanta informação que... na realidade, cada década a gente tá, cada período a gente tem um padrão de corpo diferente, né? Como que você conduz esse paciente para poder trazer ele para a realidade e assim conseguir um progresso gradativo e ter adesão? A primeira coisa que eu tento é entender o que faz sentido para ele. A primeira coisa que eu pergunto é, por que você pensa em emagrecer? Ou por quê? Ele, porque muitas vezes você tem essas questões conjugais, de toxicidade do relacionamento,
porque o meu companheiro ele não tá mais me respeitando, ou talvez quando a gente sai ele fica olhando para as outras moças, e isso me deixa chateada, isso me deixa inferior, e eu de alguma maneira eu gostaria de conseguir a atenção dele por meio talvez dessa condição estética, né? Então, num primeiro momento vai mais do que um estilo de vida, né? Vai talvez identificar qual é o ambiente que está vulnerabilizando essa condição. E o ambiente é uma coisa muito importante, cara. A gente precisa, obviamente, criar um ambiente que pode estar oportunizando possibilidades para essa pessoa facilitar, às vezes, a prática de atividade física, de exercício físico, até a facilidade de ter acesso de comidas em que, às vezes, no período do trabalho, ou até mesmo quando chega em casa, ele consiga. Mas, independente de tudo, esse ambiente e também a gente identificar, talvez, quais são as principais violências, não as violências físicas, mas as violências verbais, as violências digitais, então, as associações e a reatividade. Hoje eu vejo que nas mídias a gente está com uma reatividade muito grande. E onde a gente poderia conversar ou até mesmo fazer possibilidades como essa que a gente está aqui para a gente discutir, muitas vezes você tem omissão, ou até mesmo quando a gente tem reatividade. A gente não busca, às vezes, resolver um problema, mas apontar um dedo e mostrar, talvez, que essa pessoa está sendo inferior às outras. Então, hoje a gente vê muito isso, né? Eu consigo, talvez, transpor o meu sofrimento para outra pessoa, mas principalmente diminuindo, talvez, o que ela não conseguiu alcançar e eu consigo. Então, hoje, pode ser até polêmico que eu vou falar, mas parece que é uma moeda de troca você tentar estar num determinado corpo, né, magro, para, ao identificar pessoas que não estão magras, essa pessoa consegue transpor muitas vezes o sofrimento dela, mas ou então a constatação que as outras pessoas estão inferiores a ela. Então, de uma maneira, ela se sentir melhor, né? Exato, de uma maneira ela se sente melhor com a inferioridade, ou talvez na cabeça dela, o que as pessoas não estão conseguindo fazer e ela está conseguindo. E como é que a gente vai conseguir ajudar, às vezes, as pessoas que naturalmente já estão expostas a esse ambiente? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, inicialmente, a gente precisa identificar esses sentidos, a representação que isso tem para a pessoa e o nível de sofrimento que isso traz para ela. Porque aí a gente consegue, de alguma maneira, porque a gente tem diversas vertentes, a obesidade é multifatorial, né? O ganho de peso ele é multifatorial, o emagrecimento ele é multifatorial. Naquele momento, qual talvez é o primeiro passo que na vida daquela pessoa está fazendo uma diferença muito grande. E se a gente às vezes analisar quem tem mais dificuldade em fazer exercício e quem tem mais dificuldade em seguir um plano alimentar, o que talvez está por trás dessas dificuldades? Ou as dificuldades são as mesmas? O que vocês acham? Tem a dificuldade, uma pessoa que tem que seguir um plano alimentar, tem a mesma dificuldade que fazer exercício físico, ou é o inverso, ou até mesmo a gente não pode pensar nessa possibilidade. O que vocês pensariam? Eu acho que é individual, porque vai ter pessoas que vão ter mais aderência à atividade física e não vão estar seguindo a risca dieta, né? E outras vão ter mais facilidade em manter a dieta, mas vão ter muita dificuldade e resistência em praticar atividade física. E o que está por trás disso, Tomás? Por que tem pessoas, na sua opinião, que conseguem tranquilamente fazer exercício, mas para a dieta é um calcanhar de Aquiles? Pode estar associado, por exemplo, à questão de estar numa família Pode ser um ambiente, em que o amor, né? Fala assim, nossa, eu fiz esse bolinho com tanto carinho, come. Aí fala assim, pô, mãe, né? Peraí, como é que pode? E aí, como é que a gente lida com isso? Não, eu acredito que como posso falar, o hábito que foi levado por muitos anos, né? Você romper, por exemplo, igual a gente tá falando, pessoas que não têm acesso à informação de que é saudável, o que não é, e com todo amor e carinho vai dando Coca-Cola para criança, bolo. E ela passou por muitos anos tendo aquela rotina. Então vai ser muito difícil em 3 meses ela querer ter a mesma aderência, que às vezes ele sempre jogou futebol, teve facilidade em manter atividade física.
mas nunca levou a sério uma dieta, nunca teve informação do que é saudável, o que não é. E aí incorporou muitas Exatamente. vezes essa relação, né? Exatamente. E É uma relação, tipo, por mais que ele faça exercício, são os outros que não deixam ele fazer dieta. também. Ambiência, né? Ambiência, né? É. É. Então, se a pessoa vive, por exemplo, num ambiente mais obesogênico, que, pô, chega em casa, mãe, pai come tudo errado, provavelmente é difícil ele seguir um plano alimentar mais à risca. Então, se ele tem amigos que treinam, provavelmente ele vai treinar. Você vai ter Sim. mais fácil de adesão. Se tem amigo que pratica mais atividade coletiva, igual beach tennis, tem muita gente que gosta mais de beach tennis porque as amigas, os amigos jogam mais beach tennis, enfim. É todo um contexto que você está inserido. Então, dificilmente você vai fugir do contexto da ambiência que você vive. Você acha que os amigos ajudam? Com certeza. Eu acho que o ambiente determina, Influencia em assim, né? tudo. Até não determina, mas eu acho que tem um peso muito forte, cara, com certeza. Se você quer mudar os hábitos, se mudar o ambiente, vai facilitar muito. E, Aquele então você ambiente- acha que a família e os amigos dentro desse ambiente têm uma força importante? Sim, com certeza. Um ambiente que te adoece não vai ser o mesmo que te cura. Sim. Isso é fundamental de entender. Mas também não vai determinar. Por exemplo, Sim. minha família. Nunca ninguém era atleta, ninguém ligava muito para alimentação, essas coisas. Quando eu comecei a treinar, por volta de 15 anos assim, que eu levava mais a sério, que eu comecei a pesquisar por fora coisas que iriam aumentar meu desempenho na Aham. atividade. Então eram coisas básicas, por exemplo, aveia. Não tinha lá em casa, mas, por exemplo, em bolo, receita, essas Sim. coisas. Mas eram alimentos ali, por exemplo, a gente tinha uma alimentação normal, entende? Mas eu por fora comecei a Aham. correr atrás ali, mãe, tem como você fazer isso aqui para mim hoje? Tem como você fazer isso aqui e tal? Pesquisando para aumentar meu desempenho nos treinos. E o que te levou a começar a treinar? Entendeu? Cara, foi bem natural, porque eu sempre gostei de atividade física, assim, porque eu fui estimulado, entende? Desde criança, meus pais me colocaram na natação, jogava futebol e tal, então sempre fui estimulado a fazer atividade física. Teve uma fase aí que eu parei por conta de ver computador, joguinho de computador, né? Mas durou pouco tempo e depois eu já voltei também para atividade física, porque a atividade física para mim ela é um medicamento, Válvula de entende? escape, literalmente. Sempre, Né? sempre, total. Então, sempre foi um momento que eu usava não só para trabalhar o corpo, mas a mente também. Então, era o meu refúgio, por exemplo. Eu descansava fazendo atividade física. Se eu ia fazer natação, eu entrava ali no estado de meditação, que para mim, cara, eu colocava a cabeça toda em ordem. Entende? Então, fluía muito como se fosse um medicamento, eu dormia bem. Então, de certa forma, tornou um vício. E onde você Entende? buscava essas informações na internet? Cara, Naquela na época, era muito conversando com pessoas que já estavam há muito tempo por exemplo, de informação de Aham. alimentação, essas coisas. Era o pessoal das antigas. Internet na época era muito fraco, né? Não tinha tanto acesso assim. Mas eu lembro que tinha algumas revistas antigas assim que a gente tinha acesso, né? Na época tinha até aquela Men's Health, mas também era uma porcaria, né? Não tinha Multiforme, nada. né? Sempre olhei, sempre vi que não acrescentava muita coisa aquilo. Era um conhecimento mais raso, Era um né? conhecimento mais raso. E depois que eu tive mais acesso, foi em livros mais antigos um pouco, sabe? Por exemplo, da década ali de 70, 80, mais old school. E desde então comecei lá atrás e fui atualizando Sim. aos pouquinhos, entendeu? Perfeito. Mas pegando a base Aham. lá da década de 70, 80, o que era o básico, entende? De alimentação, frutas, vegetais, fibras, divisão de macros. E fui atualizando de acordo com o que a ciência vai atualizando. Perfeito. Em relação ao conhecimento, Ofane, e o que é divulgado hoje na internet, como é que você vê isso e como é que você lida com isso? Porque acredito que os pacientes, eles veem o médico como uma autoridade formadora de opinião. E hoje, como é que você vê a produção de conteúdo ou conhecimento atribuído a esses assuntos? Eu acho que pode ser muito bacana, né? Porque, como o Tomás falou, assim, as informações eram muito restritas. Então, hoje a internet é uma ferramenta excelente para a gente atingir mais pessoas e, como estávamos falando anteriormente, de levar essa mensagem, propagar, né, conceitos que têm evidência científica, desconstruindo alguns mitos e tudo mais.
mas penso que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita informação que não procede, que não tem evidência científica, e conforme vai sendo compartilhada, vai se tornando verdade, né? As pessoas vão reproduzindo e muitas acreditam que isso substitui o acompanhamento, seja do nutricionista, do profissional de educação física, do médico. E como estávamos falando também, a resposta do paciente é muito individual, não existe uma fórmula. Então não é porque funcionou com a influenciadora que vai funcionar com você, até porque a gente nem está vendo o que está acontecendo ali por trás. Então, sem dúvidas, é uma ferramenta importante, mas que tem que ser utilizada com muita consciência, não só pela parte dos profissionais, mas dos pacientes também, né? Eu dei uma olhada na produção de conteúdo que vocês produzem, e a gente, como produtor de conteúdo, eu queria saber qual os receios, ou talvez como vocês buscam essa produção de conteúdo, ou o que talvez vocês já passaram em relação a essa produção de conteúdo vinculada a esses assuntos. Fecha a água aí e joga. Vou ficar... Ah, Vai cortar, não. Eu acho que a gente fica tentado assim, tem alguns tópicos polêmicos que chamam mais atenção e às vezes quando a gente traz uma informação um pouco mais densa e complexa, isso não atrai tanto. Perfeito. Porque é tudo muito rápido hoje, né? Se antes os vídeos de 15 segundos eram os que tinham mais engajamento, interação, a gente vê que agora é de 10 segundos, é de 5 segundos, né? Com base nas estatísticas lá da plataforma. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque até onde a gente vai sacrificar essa missão e esse objetivo de passar informação de qualidade às custas do que realmente engaja e do que está atraindo na internet. Eu acho que é um grande desafio isso. O pessoal tá cada vez com menos paciência de ficar olhando, né? E rola feed, Exato. rola feed. Assim, a principal fonte de construir conteúdo é muito pelas dúvidas que o paciente tem no consultório. Então você vê, você atende o paciente, ele tem uma dúvida, o que é carboidrato? Provavelmente muita gente também vai ter essa dúvida de carboidrato. E em cima disso você acaba gerando conteúdo. E para ver qual público, você está falando qual público, por exemplo, o público científico. No seu caso, você dá aula, não tem como você falar, carboidrato tem 4 calorias, o pessoal não vai ter adesão naquilo ali. Mas também não adianta pegar um público leigo, digamos assim, que não é do meio científico, meio acadêmico, e começa a falar de artigo. E tem que adequar isso de acordo com o nicho que você está trabalhando. exatamente. Esse é o maior desafio hoje, na minha opinião. É às vezes conseguir chegar na população que precisa dessa informação. Tentar de uma maneira didática, de uma maneira simples, criar talvez formas de você conseguir ser entendido. Então, até que ponto a gente está conseguindo fazer isso? Ou até que ponto a gente sabendo que, como a Fanny comentou, a gente precisa referenciar o que a gente está falando, ou talvez mostrar que aquela informação ela tem uma referência séria, uma referência que foi estudada, só que muitas vezes esse simples fato de você colocar referência pode fazer com que aquela informação passe um olhar de chatice, Sim, né? sim. E muitas vezes eu me pego nisso. Até que ponto a gente tem que entender o sistema para usar as ferramentas, talvez, que ele enaltece e conseguir chegar nas pessoas, mas de alguma maneira a gente vai tirando um pouquinho do que a gente sabe que, do ponto de vista de informação, seria muito importante especificar. E aí, às vezes, eu vejo alguns produtores de conteúdo que não utilizam esse cuidado e tem um acesso, ou talvez tenha uma possibilidade de estar passando aquele conteúdo que muitas vezes ele está meio sem a referência, ou talvez sem uma contextualização, e chega muito mais nas pessoas. Sim. E aí, A questão de, assim, igual eu falei, o nicho é fundamental que você está trabalhando. O que eu vejo? Às vezes não tem necessidade de você colocar referência, mas só que aquela informação que você está dando tem que ter uma referência científica. Não adianta você falar só por falar. E hoje a gente compete entre aspas, né? Tem muito influenciador digital que está falando coisas sem referência nenhuma e muita desinformação que tem um alcance muito maior do que a gente com estudo, a maioria das vezes, e que é um problema, porque aquela pessoa já está batida na internet, posta vídeo com frequência.
na minha visão, o fato da pessoa às vezes ter que gerar muito conteúdo acaba gerando conteúdo de desinformação. E você acha que a pessoa que tem um shape passa mais credibilidade pra isso? O que eu acho que é realidade. Aí é contigo, São cara. duas coisas Eu só tô diferentes, né? aqui pra cutucar. Porque Você acha que hoje acontece muito isso? sempre aconteceu. Exatamente. Eu acho que a pessoa gente. tá com shape, principalmente que a pessoa que não tem embasamento científico, por exemplo, ela vai te refutar com, pô, você não tem shape, você quer Isso discutir aí. comigo? Exatamente. Aí a gente entra no looping da questão da padronização estética corporal, talvez para justificar Sim. um atributo, ó, faz porque eu faço isso e tô Falta desse de jeito. argumento, né? E aí quando pega a pessoa com falta de estudo, pega todo mundo e junta num saco só e não existe individualidade Exatamente. biológica. Exatamente. Esse é o problema. E isso pode aumentar ainda mais a ansiedade, né? Sim. Porque você vê que talvez o sucesso ou até mesmo o caminho tá ali e você não tá conseguindo, então algo provavelmente que eu estou fazendo não tá acontecendo, né? Só que se tem que fazer exercício, tem que comer adequadamente e não tá dando certo, então talvez beber mais água, que vai queimar mais calorias, que a água é gelada, com muito gelo, porque quando você bebe o gelo, o corpo tem que ficar quente para queimar as calorias, então é por isso. Tem dinheiro pra colocar aqui, não? Então talvez. Pra melhorar um pouquinho. É, porque o cara vai falar assim, pô, isso eu nunca fiz. Eu nunca tinha pensado nisso. Então talvez é esse que eu estou deixando passar. E a dieta que ele não faz não é, o treino que ele fica mexendo no celular não é. E às vezes também você pega um cara com mais shape, digamos assim, o cara vai acertar por excesso, né? Aí ou é excesso de restrição calórica, que vai dar resultado, é excesso de treino, ou é excesso de droga. Então quem toma muito café mantém o corpo muito aquecido também, dificulta perder também. É, porque o café é termogênico, né? Fala que é Mas termogênico, ele né? esquenta mais seu corpo, você vai perder menos caloria. Então vai ganhar mais peso, né? Então é a dose que você tem que acertar, né? E nem correr pra trás, não engorda. Também. Correr para trás é um problema, né? E quando às vezes a gente, como profissional de saúde, muitas vezes nos são ofertados associações, às vezes, de algum determinado tipo de produto, ou talvez alguma coisa nesse sentido. Como que vocês lidam com isso? Como é que é o assédio, às vezes, ou as propostas de parceria com talvez alguns produtos? Como é que vocês lidam com isso quando está falando de saúde, emagrecimento? Já aconteceu isso com vocês? Provavelmente acontece com todo mundo, mas creio que para médico é Muito mais, né? um pouco mais assediado, né, nesse No caso. mundo médico acontece bastante e eu penso assim que a gente tem que estar muito centrado e tem que ter um foco muito grande mesmo de princípios, de valores, do que a gente realmente acredita, tendo em mente sempre a saúde do paciente em primeiro lugar. Eu acredito que dá para ser muito bem sucedido, né, tanto do ponto de vista de realização profissional quanto financeiro, e não ferindo esses princípios, valores, né, que a gente tem até na nossa formatura e tudo mais. Mas, sem dúvidas, é algo que acontece com frequência e vai ao encontro desse desejo dos pacientes por uma fórmula milagrosa, por alguma coisa que dê um resultado rápido, né, que não envolva todo o processo, como eles comentaram. Então, sem dúvidas, é uma coisa que acontece muito, e acho que acontece muito com o médico, mas também com todas as áreas da saúde, né? O pessoal quer ser emagrecido, não quer emagrecer, né? Então, procura atalho de medicamento e tudo, provavelmente. Porque esse excesso de informação também muito acessível, né? Acho que para te falar a verdade, o pessoal ele foi esquecendo o que parece que era o básico, né? O básico que funciona não vende tanto hoje em dia quanto se apresentar uma fórmula milagrosa que às vezes não tem comprovação nenhuma. Aí todo mundo vai abrir o olho, poxa, é diferente e tal, mas como que eu posso te falar? Entra naquele lance de não ter evidência nenhuma, de não ter comprovação e ser só o achismo. Glutamina pós-treino que dá resultado. Então, se a gente for falar, igual a gente estava conversando, a primeira pergunta que você fez, uma das coisas que mais desmotiva, eu acredito que é a ansiedade, porque é muita coisa envolvida que leva a pessoa a ter ansiedade, principalmente excesso de informação, que pode ser verdadeira ou falsa, é muita coisa, sabe? Um dia falam bem do carboidrato, outro dia falam mal. Então, às vezes, quem não tem ali muito hábito de julgar, né, de entender ali, né,
tirar as próprias conclusões, vai estar sempre naquela escadinha. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Uhum. E a partir do momento que você tem um embasamento, você pelo menos já fica um pouco resguardado do que você está passando para as pessoas também. Perfeito. Entende? Que vai reclamar, reclama aqui com o autor desse artigo. Uhum. Não comigo, só estou repassando a informação. Entendeu? Sim, sim. Porque é complicado, porque, igual você comentou, né? Não abre espaço para a gente conversar, Exato. né? Trocar discussão, ou é omissão. E eu realmente sou uma pessoa que não participo muito de discussão, assim, posso ver alguma coisa errada, mas eu não sou muito de dar minha opinião, a não ser que me perguntem, Aham. sabe? Então, por um lado também é ruim, né? Que entra no lance da omissão. Você se sente que às vezes você está sendo omisso Não, em algo? total. Eu É só mesmo? dou minha opinião quando me perguntam, Perfeito. infelizmente, E os sabe? teus pacientes, eles, você sente talvez que eles pedem, ou talvez eles entendem isso, ou De... do teu posicionamento, da tua pergunta. Como é que Cara, você lida com isso por exemplo, em questão de saúde, eu vou dar minha opinião, com certeza, em relação à saúde, mas agora, em relação à parte estética, eu já vou ser um pouco mais delicado para entrar nesse assunto. Entende? A não ser que eu sinta a abertura dele para Uhum. intervir nessa área. Perfeito. Entende? Perfeito. Essa questão da ansiedade remete também às questões emocionais. E a gente sabe que muitas vezes, para ter mesmo adotar um estilo de vida que é saudável, né? Muitas vezes o paciente ele está com umas instabilidades fisiológicas. Como você vê isso, Fanny, a respeito das medicações atribuídas às questões vinculadas aos estabilizantes de humor, por exemplo, e também as medicações metabólicas, se é que a gente poderia estar falando dessa maneira. Como que você enxerga, muitas vezes, essa terapia medicamentosa como um aliado ou talvez um estabilizador para que o paciente consiga estabilizar e progressivamente ele tenha condições de progressivamente aderir a esse estilo de vida? É uma ótima pergunta e, assim, sem dúvidas, nos últimos anos, a ciência no estudo da obesidade, principalmente, avançou muito e a gente foi desconstruindo alguns conceitos. A gente sabe que treino e reeducação alimentar é extremamente importante, mas também compreendendo a complexidade da fisiopatologia da obesidade, que você, melhor do que ninguém, com todas as suas formações, né, mas enquanto psicólogo vai saber falar, falando em controle hipotalâmico do apetite, né, apetite hedônico e tudo mais, que é algo extremamente complexo. Então, muitas vezes, hoje a gente já tem essa compreensão que iniciar uma medicação logo de cara, né, no início do processo, pode ser necessário para que o paciente consiga aderir à mudança de estilo de vida. Antes a gente tinha muito esse conceito, não, começa fazendo reeducação alimentar, começa fazendo exercício físico, depois a gente adiciona alguma coisa. Depois a gente parte para a cirurgia bariátrica, né, até como se fosse, você fracassou na mudança de estilo de vida, então tem que ir para a bariátrica, como se fosse uma sentença para o paciente. E hoje, entendendo a complexidade dessa fisiopatologia, a gente vê que muitos pacientes vão precisar da medicação logo de cara, porque com a ansiedade, por exemplo, é um obstáculo aí para o nosso tratamento, que vai gerar uma série de gatilhos, de comer emocional, dependendo do padrão alimentar da pessoa. Então, tem várias classes de medicações e que também é uma questão que justifica o porquê de a gente precisar avaliar esse paciente individualmente. Não é porque a caneta, né, a semaglutida que a amiga está usando e fez com que ela emagrecesse 10 quilos que vai funcionar para você. Né? O que desencadeou essa obesidade? Foi mais um fator genético? Foi esse ambiente obesogênico? É alguma alteração hormonal? Né? Qual o padrão alimentar dessa pessoa? Em que contexto que ela vive e tudo mais? Então, assim, a falta de acompanhamento, ela, além de gerar prejuízos no sentido de efeitos adversos, né, de um investimento que às vezes a pessoa faz numa medicação cara, ela compromete também um resultado que poderia ser muito legal. Então, assim, sem dúvidas, a gente precisa desconstruir esse preconceito, tanto em relação ao tratamento farmacológico de medicações e o tratamento cirúrgico também. Não é demérito, não é incapacidade da pessoa que precisou usar medicação ou precisou fazer cirurgia. São linhas de tratamento para uma doença crônica como qualquer outra.
né? A gente não vira para uma pessoa com hipertensão e fala assim: ah, não, fica mais calmo. Isso vai controlar a sua pressão. Você não precisa tomar a medicação. Ah, para uma pessoa com diabetes, né? Não vai ingerir açúcar, vai controlar a sua glicose. Não é assim, a gente não tem controle de algumas coisas. Então, sem dúvidas, a gente precisa até, enquanto profissionais, desconstruir essa visão de que é só, né, o segundo plano, é uma outra etapa. E a importância de ir no profissional é justamente por isso, né? Tem paciente que não precisa de usar com medicamento logo no início, tem paciente que precisa, porque às vezes o paciente começa a Exato. dieta, não tem resultado, e não vai faltar adesão, não vai ter resultado, e por isso acaba ficando frustrado e não dá continuidade. Nesse paciente, se entrando com medicamento para ele poder ter um resultado inicial, isso pode causar uma melhor adesão e, consequentemente, um resultado muito melhor do que se não tivesse começado a usar. Exatamente, assim, acho que só com acompanhamento de perto, porque nem a ciência tem resposta para isso, em relação principalmente aos análogos de GLP-1, né, a liraglutida, semaglutida, a gente vê estudos já com tratamento a longo prazo, mas uma pergunta que a gente ainda não conseguiu responder é: por quanto tempo o paciente tem que usar a medicação para que ele tenha essa virada de chave que, na verdade, é muito mais bioquímica, assim, e fisiológica. A gente sabe que tem um setup hipotalâmico, né, influenciado por uma série de questões, uma dieta extremamente inflamatória, mudança de ritmo circadiano, né, de ciclo sono-vigília e todas essas questões envolvidas. Então, quanto tempo que a gente precisa da medicação e da mudança do estilo de vida para mudar esse setup? É uma pergunta que a gente não consegue responder. E só acompanhando o paciente de perto a gente consegue determinar quem vai conseguir caminhar sem a medicação e evitando recidivas de peso, mantendo o peso, e quem vai ser aquele paciente que vai precisar manter o tratamento mais prolongado. E não né? é só porque chegou no peso que pode tirar a medicação do nada, né? Exatamente. Que é fundamental o acompanhamento justamente por isso, porque às vezes está usando porque a amiga está usando, e aí chegou no peso, simplesmente tira e depois volta o peso e vai culpar o medicamento e não o tratamento, né? Esse, na minha opinião, é um dos maiores receios que eu tenho. É a associação de que, eu preciso tomar alguma coisa só para me dar um ânimo para eu conseguir seguir esse estilo de vida. Ou eu preciso ver resultado para eu conseguir ir mantendo e seguindo em frente e fazer dieta e fazer treino. Eu, como psicólogo, eu fico muito receoso com esse discurso e com essa narrativa, sabe? Porque a gente começa a identificar talvez uma fala de que tudo tem que estar perfeito, ou talvez eu preciso estar num tempo certo para que eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer. Sim. E eu pergunto, qual que é o tempo certo? Mas aí que é o interessante de se avaliar cada paciente. Por quê? Quando se generaliza em relação a aquele tal paciente, vai falar que só funciona se tiver medicamento. Às vezes, para ele poder virar a chave, ele precisa de medicamento. Só que Não, o paciente sim. tem que entender que o medicamento, ele é para poder usar de forma cinética, junto com a atividade Exato. física e a dieta. Porque de nada adianta, tô tomando medicamento, perdi a fome, não vou comer. Isso aí. Tudo bem, quando come pizza, come errado, não adianta. E aí, se a pessoa não muda a cabeça, quando ela tirar o medicamento, ela vai voltar de novo. Perfeito. Então não adianta. Isso. E não adianta falar que a pessoa talvez não vai usar medicamento porque, é fraco, alguma coisa assim, não consegue fazer. Isso é feio, né? E aí, cara? por isso horrível que é cara. justamente a questão da individualidade biológica e analisar Sim. cada caso como um caso em comum, cada pessoa de forma ímpar. Isso. E a autoestima ela é muito importante também no processo, né? Você vê muito bem isso na Sim. questão de sorriso, né, Tomás? Sim, igual ela tinha falado, achei isso bem legal, cara, porque, igual em relação à medicação, que a gente estava falando, eu acho interessante, por exemplo, extrair o máximo de benefício usando a mínima dose, Isso. entende? Porque, igual ela estava falando, eu achei bem legal, porque a pessoa, tem muita gente que tem preconceito com a medicação e esquece que a saúde, ela é o globo, né? É o global. Então, Sim. o que adianta a pessoa, por exemplo, ela tem ansiedade, sofre com ansiedade, ela se recusa a tomar medicação por preconceito e esquece que o colateral da ansiedade vai gerar muito mais dano do que o colateral da medicação. Então, eu achei bem legal essa colocação sua, que tem gente que se acha fracassado por necessitar de uma medicação. Exatamente. E olha, eu vou te falar Entende? que os homens, eles têm muito mais influência disso que as mulheres. São muito mais influenciados por isso que as mulheres. Sim.
Até mesmo porque os homens se cuidam menos. Sim. Né? Então, você vê os estudos com expectativa de vida, em que as mulheres estão com uma expectativa de vida maior, mas muitas vezes é porque os homens, em tese, estão morrendo mais cedo. Sim. Entende? E aí, se você for analisar isso, e obviamente tentar avaliar da onde vem essa construção, você tem uma construção cultural atribuída a isso, né? Até mesmo exame de toque retal, ou até mesmo as questões vinculadas a procurar as meninas, o ginecologista mais precocemente, os meninos nunca nem viram um urologista, Exatamente. nunca. Então, essa questão cultural, essas barreiras também culturais, como você colocou, do preconceito da medicação, como a Fanny colocou muito bem, atribuída às vezes ao sentimento de realmente, né, vou ter que fazer isso, né, não queria, mas não vai ter jeito, vou ter que tomar um antidepressivo, eu vou ter que, vou ter que ir para bariátrica, né? Ou até mesmo o contrário, ver na bariátrica a esperança do processo como um todo, mas não entendem que há uma preparação, porque isso vai ser mantido pro resto da vida. Sim. Né? E isso é muito válido. Mas quando você falou de preconceito com medicação, ansiedade, eu vejo muito essas questões vinculadas às questões psicológicas, à emoção, e talvez alguns medicamentos ou até mesmo alguns agentes bioquímicos que podem estar melhorando, talvez, essas questões emocionais. Hoje, né, até mesmo, como você falou de preconceito em medicação, hoje a gente vê alguns estudos muito interessantes com canabidiol. Com canabidiol vinculada à questão de ansiedade. No entanto, para alguns indivíduos com um perfil psicológico, isso pode mais excitar do que relaxar. Então, até que ponto talvez a gente está conseguindo também dividir ou talvez mostrar as particularidades de algumas medicações que que culturalmente já são passíveis de preconceito. E como a gente, como profissional de profissional de saúde, a gente está lidando com isso. Então, às vezes a gente não consegue conversar com o paciente num consultório porque ele já traz consigo essa carga, muitas vezes preconceituosa, atribuída à questão política ou até mesmo atribuída à questão cultural. E não sei se vocês conhecem o efeito Dunning-Kruger. Sim, sim. Sabe? Quanto mais confiança o paciente chega, não, doutor, eu estudo muito, eu leio na internet, eu já vi que isso aqui. Como é que vocês conseguem desconstruir isso? Ou como vocês lidam com um paciente que chega para vocês e fala assim, não, eu já vi no Google que tem isso, né? Essa dieta aqui eu preciso fazer, que o leite também não tá legal, então eu não posso comer muito porque o meu tipo de sangue é esse. Como é que vocês lidam com essas coisas no consultório de vocês? Eu acho que começa a partir da compreensão de que, assim, se fosse simples, a gente não teria tantas pessoas, né, com sobrepeso, obesidade e assim, teriam respostas menos complexas, né? E a verdade é que o básico todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que se exercitar mais, que tem que comer melhor, tem que tomar mais água, comer vegetais. Então, assim, se fosse simples, todo mundo conseguiria fazer, se a gente conseguisse resumir dessa forma. Mas justamente por ser um processo muito complexo e multifatorial, o paciente precisa desse auxílio para entender, como você também questionou anteriormente, qual é o gatilho, o que desencadeou todo esse processo, né? E como a gente estava falando lá no início da conversa, falamos de evidências científicas, né, de uma linguagem mais acessível e tudo mais, eu penso que o que às vezes confunde o paciente e a população leiga é que parece que cada hora tem algo que funciona e que é bom, né? Uma hora pode gema de ovo, uma hora não pode. Então, eu acho que falta uma explicação da nossa parte no sentido de, assim, nós também estamos em busca da verdade. Não é que cada hora pode uma coisa, é que realmente em algumas áreas da ciência a gente está engatinhando. Então, assim, a verdade está ali. A gente está tentando encontrar. E vem alguns obstáculos no meio do caminho. Então, acho que às vezes isso desnorteia um pouco, né? Porque aí dissipa aquela informação. Infelizmente, os meios de comunicação, às vezes de forma sensacionalista, nesse intuito de conseguir mais cliques e tudo mais,
jogo informações, às vezes estudos observacionais, né, sem relação de causa e efeito e tudo mais, e isso muito mais confunde e atrapalha do que E no traz caso, esclarecimento. no caso de vocês, ainda tem o terceiro fator, né, que é mais predominante, né, na área da nutrição, educação física, né, do que na odontologia, que é a individualidade, né? O que para um vai funcionar, para o outro não vai funcionar. Não é nem um pouco exato isso. É um pouco mais delicado do que na odontologia, que é muito ou é ou não é. Né? Então, às vezes, poxa, para ele se deu bem com carboidrato, uma dieta rica em carboidrato, e o cara tá secando. E já o outro se deu bem com gordura. Né? Uma dieta com pouca carboidrato, mais gordura e também tá secando. Uhum. Então, eu acho que tem o fator da individualidade. Lógico, tem, né, o déficit calórico, Sim. que vai ser o predominante, mas existem vários caminhos que vão dar certo. Então, eu acredito que é muito também o feeling do profissional em saber a hora de testar cada estratégia, né? E é caro? O quê? É caro. E agora eu pergunto assim, é caro ter um estilo de vida saudável? É a pergunta que todo mundo faz. E aí, o que vocês acham? O que, Mais o que barato. é caro? É O que você tem que abrir mão? Perfeito. O que você tem que abrir mão? Exatamente. Perfeito. Né? O arroz e feijão, Nesse como é que a gente lida, né? O arroz e feijão é uma combinação que dá tranquilamente para você inserir num cardápio saudável, né? Até que ponto, talvez, a gente tem que estar pensando, às vezes, em batata roxa, então batata, né? Arroz negro. Aspargo. Aspargos você gosta bastante, né? Aspargo é bom, e realmente é muito bom, muito nutritivo, mas talvez muitas pessoas não sabem nem o que é aspargo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a se salientar. Até que ponto a gente consegue introduzir bons hábitos ou até mesmo desconstruir a ideia de que fazer dieta é caro, né? Ou até mesmo, eu não entendo essa expressão fazer dieta, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, tô fazendo dieta. Eu falei... Tá comendo só agora, né? Então, Tá exatamente. comendo tudo até então. Exatamente. Então, acho que já parte desse pressuposto, né? Sim. E outra, no passado, eu não sei vocês, mas até mesmo a minha mãe, ela não chamava dieta. Era regime. Era regime. Eu tô de regime, hein? Eu tô de regime. Vocês me ajudem, eu tô de regime. Eu falei, calma aí, vocês me ajudam? Com medo, né? Exatamente. E a emoção atrelada também a essa fase é uma coisa que muitas vezes o ambiente ele também ele sofre isso, né? Quando uma pessoa fala assim, ó, eu tô em dieta, eu tô em regime, então provavelmente eu vou ficar bravo ou brava, eu vou ficar estressado, então vocês aguentam aí, hein? A gente tava conversando ali embaixo agora sobre isso. É mesmo? O que vocês estavam conversando? Pessoal, começa uma dieta, já pensa, tô passando fome. Começou a dieta hoje, tá passando fome, não sei se você já pegou esse consultório. Tô começando a ficar estressado, começou a dieta na segunda, na quinta, já fica mais estressado, já começa a culpar as coisas, terceirizar a culpa por conta de regime, digamos assim, regime, dieta. Pode ser que aconteça, mas não tão rápido dessa forma, né? Sim. Eu vejo essa relação com fome, na verdade não é eu vejo, eu já vi essa relação com fome de um paciente que na infância dele passou fome. Então ele virava para mim e falava assim, Santiago, ó, tudo, mas não deixa eu passar fome, não. Então ele tinha medo de passar fome, porque na infância isso... Repetir a memória. Exatamente. Então até que ponto a memória afetiva, às vezes, atribuída, talvez, a uma Coca-Cola, que é zero, que tem adoçante. Mas o adoçante é vilão? Não é? Se a gente for pensar, talvez, que a carga do tecido adiposo aumentado é mais inflamatória e com emagrecimento ele vai reduzir essa inflamação, será que o adoçante ele é um vilão nesse processo? Ou então ele é algo que fala assim, nossa, adoçante, pelo amor de Deus, com essa química aí... Ou a Coca tem muito sódio, né? Não pode quantidade de sódio. Exato. Então, até que ponto, às vezes, a gente vê artifícios ou até mesmo técnicas dietéticas, né? Ou produtos que estão, talvez, auxiliando nesse processo e que muitas vezes tem uma carga emocional atribuída a isso, que num contexto como um todo pode ser muito benéfico. Né? Até mesmo, por exemplo, naquele ponto, eu preciso emagrecer, eu preciso reduzir, principalmente esse tecido adiposo que está aumentado,
que ele é pró-inflamatório, né? Ele é extremamente tem uma capacidade de infiltração tecidual muito grande no fígado, nas vísceras, e que vai trazer uma repercussão clínica muito ruim. Mas se eu usar às vezes um artifício, entre aspas, químico, mas que de certa forma eu vou estar contribuindo para o que está naquele momento. Pra causar maior adesão. Exatamente. E aí, às vezes eu vejo, às vezes não, né? Tá muito na moda soltar açúcar. Açúcar é vilão. Açúcar. Não, agora é adoçante, não pode adoçante. Agora é o adoçante? Eu acho que já voltou pro açúcar. Já. Como é que tá o açúcar e o adoçante aí? Né? Tá parecendo o Karate Kid 4, né? Tira o casaco. Mas é açúcar, né? E, inclusive, a associação de que tudo que tem açúcar é ruim e a descontextualização do que é açúcar. Porque a fruta tem açúcar. Né? O leite, o derivado tem açúcar. Então, mas qual a fruta tipo tem de. frutose que causa cirrose. Então. Isso Então. aí. Eu acho essas definições, assim, muito perigosas. Muito. Porque, como às vezes eu falo, já falei para alguns pacientes, em determinado dia, o bolo de chocolate da sua avó vai ser o alimento mais saudável que você vai comer. Perfeito. Mais do que o ovo do café da manhã, mais do que o frango com batata doce do almoço, sabe? Porque existe memória afetiva envolvida, existem pensamentos e sentimentos, e às vezes vai ser esse bolo de chocolate que vai sustentar todo o processo que ela está fazendo de reeducação alimentar. Então, quando a gente demoniza alimentos, né, veneno e não pode isso, e eu acho que quando a gente se prende a essas minúcias e esquece o processo como um todo de transformações maiores, a gente muito mais compromete do que ajuda nessa adesão, né? É até estranho falar, mas, do meu ponto de vista, toda compulsão severa gera. Toda restrição severa gera uma compulsão de rebote. Não dá pra levar o pé da letra, mas seria mais ou menos isso. Por exemplo, a pessoa bebe. Vamos cortar totalmente seu álcool, para de beber de hoje para amanhã, e aí a pessoa consegue seguir durante quanto tempo? Por exemplo. Nesse contexto vale a pena a gente talvez trazer muitas vezes conceitos como a dieta flexível, Sim. né? Sim. No qual você fala 80-20. Então, 20% ali, o teu paciente entender que, tem 20% que eu posso comer um pão francês com manteiga, ou um bolo de chocolate, pode, mas isso aí não é Qual o comida, problema? não. Eu falei, comida? Como Como não é? assim? Isso não é comida como? Qual o termo que eu acho ruim, dia do lixo? É dia do Isso aí, luxo, né? eu ia falar isso. Exatamente. Outra coisa é tal da refeição livre, né? Refeição livre e dia do lixo. Muitas vezes a refeição livre é descontextualizada no sentido de livre, mas é livre para comer até não aguentar mais, Até né? no rodízio de pizza, pode. Então, até que ponto, muitas vezes, essas terminologias atribuídas, às vezes, essa generalização, elas fogem do poder real da coisa e mais ajudam do que talvez possam atrapalhar. Sim, e aí explicar ao paciente, né? Porque às vezes o paciente chega no consultório, tá, mas que dia que é o dia do lixo? Você tá há 30 anos no dia do lixo, você quer mais um dia? É difícil, né? Mas é explicar ao paciente, pode comer, mas em vez de estar a fim de comer uma pizza, em vez de ir para um rodízio de pizza, pede uma pizza à la carte, come ali. Tá a fim de comer um hambúrguer? Pode comer, mas só que não precisa ser um hambúrguer duplo com bacon, cheddar. E os enfim. acompanhamentos também, né? A Os batata acompanhamentos frita, né? Então dá pra você poder comer o que quer, você não precisa exagerar, tem que ter uma moderação. tem E que isso é educação alimentar. Sim. Educar. Sim, equilíbrio. Educar, exato. E aí as pessoas elas vão aprender também. Estava conversando com o Fanny isso. As pessoas elas aprendem mais com aquelas que elas se conectam. Sim. Então, quando você, como profissional de saúde, se conecta com o teu paciente, ele vai falar assim, poxa, agora eu acho que eu tô com uma pessoa que me entende, que não me julga e tá aqui para junto tentar resolver o meu problema. A falta de julgamento é fundamental, né? Porque senão o paciente chega lá, Demais, né, come cara? lasanha. Você come lasanha? Mentira, não pode. E assim, o medo não engaja nenhum paciente no processo, né? E aquela questão, o medo da bronca, né? Vou voltar no médico, no nutricionista, viajei, saí do plano alimentar. Não, deixa eu entrar numa dieta aqui para poder voltar e não ser julgado pelo profissional, sabe? E isso é em parte culpa nossa, né? De profissionais que têm esse tipo de comportamento e que o paciente, no momento que mais precisa, que por algum motivo ele não está conseguindo aderir,
ele tem esse receio de retornar, né? E acho que também o que falamos anteriormente vai muito ao encontro da questão da ansiedade, a necessidade de ter resultados rápidos, esquecendo que é um processo para a vida toda. Então, assim, a gente vai viver nesse raciocínio de uma refeição livre para o resto da vida, carregada de culpa, às vezes com mecanismos compensatórios depois, né? Transtornos alimentares associados. Então, acho que é importante esse papo de compreender. Sim. Você não é um atleta, seu estilo de vida é totalmente diferente, mas a gente precisa encontrar um estilo que você consiga manter para o resto da vida, por mais que tenham fases mais ou menos intensas, de acordo com o objetivo do paciente, que tem que ser algo sustentável, né? Que não agrida. E cada período é um período, né? Que eu costumo falar. O que engorda o paciente não é do Natal ao Réveillon, do Réveillon ao Natal. Sim. Que aí chega no final do ano, nossa, vem Natal, vem Réveillon, vem festa, vem um monte de coisa. Como é que eu faço? Aproveita, come, pra fazer o quê? Depois você tem o resto do ano pra poder fazer. O problema é quando a exceção vira regra. E aí não tem resultado, não tem jeito. E é complicado, né? Porque um dos vilões também, né, da pessoa conseguir manter constância e tudo, eu sinto muita cobrança do social hoje. Cara, eu ia perguntar isso agora. Que bom que você. É intuitivo, foi intuitivo, mano. Eu acho que. Como é que você lida com isso? Cara, eu lido porque a gente tá num mundo, né, que não é todo mundo, né? Ninguém é obrigado a ser atleta, treinar, ficar à risca. Então eu convivo com pessoas, né, da minha família e tudo, do meu dia a dia, que eu preciso ter o lado social com elas. Então eu sou a favor da dieta flexível. Perfeito. E tento encaixar esses lixos dentro do meu contexto geral, sabe? Não, por exemplo, vai ter um social com minha família, a gente vai comer uma pizza e tudo. Vou comer a pizza e tal, mas ao longo do dia eu vou fazer minha dieta normal. Exatamente. Eu acho que a organização do processo, né? Exatamente. Nada de bitolado, mas também nada de chutar o balde. Isso, sabe? Cara. Isso é sensacional. Eu acho que a organização, ela é muito legal. E organização também, eu acho bacana que você aproxima do paciente. Né? Você fala assim, ó... Se porventura, no final de semana, vier uma coisa diferente, me manda uma mensagem. Ou então, se for comer, me chama. Me chama. Me chama. Eu sou muito desse. Eu já recebi bolo já. Assim, ô doutor, eu te mando. Recebi bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Eu falei, cara, que bolo gostoso. A história foi o seguinte. Vamos aproveitar até fazer um corte para poder depois forçar meus pacientes trabalham para mim também. É mesmo? Porque eu não costumo ganhar muito, não. Jura? Com noz moscada, assim, no meio, não? Então, vai com cravo da Índia, depois não? eu corto e mando pro pessoal. Então tá bom, edita ali e tal. 11 horas, domingo. 11 horas, domingo, eu recebi uma mensagem da paciente. Aí, então, antes de iniciar, vocês respondem ou não? O quê? O paciente manda mensagem 11 horas da noite no domingo. Eu sou desses, viu, ô Diogo? Eu sou desses. Eu posto aqui e sai vazado, hein? E aí? Eu respondo. Assim, é uma coisa também que a gente tem que... Educar e se policiar, né? Se policiar, né? Porque senão é a nossa saúde que começa a ficar comprometida. Mas eu gosto muito de participar desse processo, assim. Eu acho muito interessante esse contato entre as consultas, né? E essa liberdade que às vezes o paciente tem de compartilhar esses momentos, como você falou, conecta. Então, eu acho que quebra aquela visão do paciente do outro lado da mesa, com o computador separando, aproxima, e aí às vezes você começa a conhecer família, hábitos e tudo mais. Eu acho muito legal. E aí, a minha paciente... Nunca recebi bolo ainda. Não? Geralmente me mandam um café. Então aproveita o corte dele também, já... É bom. Aí, ela me mandou uma mensagem, né? 11h15. O Fantástico tinha acabado, né? Já tava ali e tal, e você já tá naquela, já, pô, amanhã volta tudo e tal. E aí, 40 segundos de mensagem. Eu falei, pô, vou atender. Aí atendi. Nutri... Eu comi um bolo de cenoura com chocolate ganache, tava maravilhoso. Eu sei que não podia comer, agora eu tô culpada porque eu coloquei tudo errado, não era pra eu fazer isso, não sei o que lá. Aí eu só mandei assim, manda foto. E ela mandou. Aí eu falei assim, me manda, porque da próxima vez eu quero comer também. Ela, não, mas não vai atrapalhar. Eu falei assim, pelo contrário. Você aumentou um pouco agora o carbo hoje, amanhã você vai fazer um treino sensacional. Muscular, né? Você vai estar com a energia maravilhosa, vai ser o melhor treino que você vai fazer. Ela, né?
Eu falei, com certeza. Ela, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Ai, que bom. Nossa, eu tava nem conseguindo dormir. Tava ansiosa. Ou seja, olha só o quanto que muitas vezes... Eu falo que a palavra ela tem poder, né? A palavra ela é muito importante. Então, eu acho que também que a sintonia e você saber o quanto você tem uma influência na vida daquela pessoa faz todo sentido. Então, assim, eu fiquei repensando muito. Eu fiquei olhando para a mensagem, olhando pro relógio. Eu falei, atendo, não atendo, não atendo. Eu falei, não vou atender. E eu levo esse exemplo para todas as minhas palestras, né? Então, só que como a Fanny falou também, o nosso desafio como profissional da saúde é, ao mesmo tempo, educar, instruir, mas também ter uma vida social e que a gente tem em mente que a gente vai auxiliar, mas a gente não vai resolver o problema de todo mundo. Sim. Ou talvez se a gente não conseguir, que a gente não internalize essa culpa ou um sentimento de fracasso em relação ao problema do outro. E aí entra também na jogada, o principal é que nós também possamos nos cuidar como profissional de saúde. Como vocês lidam muitas vezes com a frustração de uma pessoa que procura o serviço de vocês e não consegue obter o resultado que gostaria, ou talvez fala para você de alguma maneira, talvez que a tua intervenção não foi capaz de resolver o problema deles? Tem que entender primeiro qual que foi o gatilho de não ter dado resultado, né? E aí foi o quê? Alimento que não gosta, falta de planejamento, que é o que eu mais vejo, porque geralmente quando se faz um planejamento alimentar para o paciente que tem os alimentos que ele come, você não foge muito da rotina, óbvio que se esse paciente não come fast food, fica comendo biscoito e tudo, por isso que eu particularmente acho extremamente importante você ajustar o plano alimentar do paciente com o paciente no consultório. Ele sai do consultório com o plano alimentar já pronto, porque aí a possibilidade dele aderir, da adesão dele acaba sendo muito maior. E aí se o paciente chega sem o resultado, qual que foi o problema? Aí tem que ser isso discutido. Foi falta de adesão, foi falta de planejamento, porque o planejamento já entregou para ele, só precisa executar. E aí não tá treinando bem, e aí tem que sentar e conversar para poder achar o erro. Porque ninguém vai ser perfeito, ninguém segue dieta 100%. Isso é fato, que seja nutricionista, a não ser que seja um atleta. Mesmo assim, o atleta vai seguir dieta 100% quando está em período de competição. Fora disso também tem seus escapes. Não existe pessoa que siga dieta a vida toda 100%, não tem jeito. E vocês têm medo de comer coisas diferentes assim na frente dos outros? Ou talvez que haja uma associação vinculada a algum alimento que você está comendo? Porque acredito que a gente, quando vai para um local e às vezes toma uma coquinha, ou então come às vezes um pastel, né? Aí do nada, mas você come isso? Você come? Você come pizza, você come hambúrguer? Então, Acho que isso acontece principalmente com os nutricionistas, né? Assim, aquela visão de que vai no mercado, tá julgando o carrinho dos outros, que vai julgar o prato, Quando né? chega em festa, o paciente, ó, eu tô comendo, mas só agora. Você não tá nem preocupado, né? Você quer fazer um brinde e tudo Você mais. tá olhando pro teto, assim, do nada, o cara vai pegar, ele olha pra você e fala assim, ó, eu vou pegar isso aqui, mas eu vou explicar por que eu tô pegando. Eu vou explicar, ó, tá acontecendo isso, mas amanhã eu falei, meu amigo, eu nem te conheço. Tá brincando. Eu acho brincadeira. Cara babaca, né? Eu acho importante a gente desconstruir isso. Eu, particularmente, adoro um vinho. E eu faço questão de postar em rede social. Eu comento com os meus pacientes. Para justamente desconstruir aquilo que falamos, né? Às vezes, essa imagem perfeita do influenciador, muito manipulada ali por ângulo, câmera, roupa e tudo mais. A gente precisa ser mais humano. E isso conecta, sem dúvidas, né? E eu, cara, particularmente no meu caso, assim, né? Eu fiquei muito tempo, pra te falar a verdade, seguindo, não dieta, porque pra mim, como que eu vou explicar? É natural. É natural, exatamente, mas eu não comia determinados alimentos que pra mim não fazia diferença, sabe? E achava bobeira estar ali, comer só por estar no meio social. E depois que eu morei fora um tempo, né? Fiquei morando em São Paulo. Depois que eu voltei, fiquei 2 anos em São Paulo. Então eu comecei a valorizar também pequenos momentos, assim, que você tá com a família, com pessoas que você gosta. E comecei a comer certas coisas, né?
Aí foi aquele susto. Nossa, que isso, o cara tá comendo isso e tal. Nunca, um dia que eu comi uma pizza, até aqui no podcast, cara, que isso, cara, tá comendo e tal. Tá vendo? Tipo, Eles até mesmos já aqui, estavam te julgando. caras me julgando. Desculpa, continua. Mas era nessa pegada mesmo. E conclusão, resultado, não senti diferença nenhuma em questão estética, assim, sabe, o teste. Sim. Pelo contrário, até bem Treinava no mais dia cheio, seguinte, né? exatamente. Você treinava bem, tudo, e até mesmo pelo lado ali social. Às vezes teve uma noite sem estresse, sabe, agradável, dormiu bem, cara, a semana flui muito melhor, sabe, o rendimento aumenta. Então, hoje em dia também, cara, não tô nem aí, sabe, eu como de Perfeito. vez em quando tô com vontade e tal, sabe, não é sempre que eu sinto necessidade, mas não tem hora que eu gosto de dar uma desencanada, Uhum. sabe? Já não tô mais naquela fase de ficar carregando marmita pra cima e pra baixo, sabe? Dei uma desencanada de um tempo pra cá. E o que não talvez- senti diferença. O que talvez. Legal vocês falar isso, Sim. né? O que você poderia talvez identificar o que virou a chave, ou talvez. Não sei, porque Cara, quando você fala. por exemplo, você fala de qualidade ou de estilo Não, de porque alimentação? eu escutei de você e falei Sim. assim: hoje eu sou mais desencanado com isso. Sim. Mas houve um tempo que você não era. Sim. E nesse meio termo, o que talvez foi o que mudou o teu pensamento, ou o que foi o maior contribuidor, talvez, para que você tenha esse pensamento? Sim. Você conseguiria identificar? Pode ser pelo fato também de trabalhar com foto, né? Pelo trabalho de modelo. Então, antes eu levava mais a sério. Hoje em dia, de certa forma, foi ficando como segundo plano. Saquei. Né? Hoje em dia, minha fonte principal de renda é a odontologia. Então, talvez a pressão pela profissão, Talvez. ou talvez pela identificação de que se eu errar aqui, talvez eu fique sem o dinheiro, Exatamente. atribuído a isso, poderia ser algo? Eu acho que era algo mais assim, da cabeça mesmo. Nossa, se eu comer isso aqui, eu vou inflamar amanhã, sabe? Tipo E assim, talvez eu vou ficar bem na foto, perdeu exatamente. muito. Cara, isso é uma coisa importante, cara. Olha só que riqueza que esse discurso. Você fala, basicamente isso. Não, eu ia falar, só abre um aspas e explica pro pessoal o que é inflamação, porque muita gente fala. Não é foda disso, não. Não, mas ele tá Eu vejo falando, muita gente né? falando, inflamação, o pessoal não sabe o que é. Respirou, inflamou, né? Cada respirado que a gente dá, Sem contar que é o exatamente. oxigênio que envelhece, né? Então não quer envelhecer, para de respirar. Meu Deus. ele tá polêmico hoje. Eu não gosto particularmente de extravasar muito também no Sim. dia de lixo, essas coisas, justamente porque o meu intestino dá uma sentida. Eu fico meio ruim, porque eu não sou acostumado, sabe, com coisa muito industrializada, assim, Perfeito. fora. Perfeito. Então tem hora que eu me policio, às vezes não é nem pela estética, porque é muito Sim. gorduroso, é porque eu sei que eu vou, às vezes, Sim. passar mal. Perfeito. Vocês já estiveram numa situação no qual a pressão era tão grande, talvez, ou até mesmo o ambiente que você estava era totalmente diferente, o ambiente alimentar, ou talvez era tão diferente do seu que você teve que sucumbir, talvez, às suas escolhas, e por conta desse ambiente, você falou, cara, é melhor eu dar uma bicadinha nessa cerveja aqui, porque senão o pessoal não vai parar de me encher o saco. Vocês já tiveram isso ou não? Acontece. Acontece, né? Ai, que bom. Eu fiquei tão meio tenso porque já aconteceu comigo também. Muitas vezes, você chega num local e fala assim, mas você não bebe? Até você fala assim, cara, tipo, você até bebo, mas... Mas não tô afim hoje, né? Exatamente, eu não tô afim. Não é. Uma coisa é você estar em casa, lendo uma coisinha, assistindo um negócio, abrir um vinhozinho, tá com o teu companheiro, com a tua companheira, tal, ali. É totalmente diferente. Agora você tá ali com a galera... Beleza, você tá pela companhia, mas necessariamente parece que você precisa estar fazendo... Obrigado, fazer o que todo mundo tá fazendo. Exatamente. E eu ficava, assim, isso é legal, eu tô até me abrindo aqui o coração aqui, né? Eu ficava pensando nas estratégias, talvez, que eu ia dizer, entendeu? Para o pessoal, né, talvez ter mais... Né? Eu já cheguei a dizer, às vezes, quando queria comer uma carne mais gordurosa, né? Até porque meu intestino também não é lá essas coisas. Eu gosto mais de um franguinho, de um peixinho. Sim. E era aquele churrascão, né? E para explicar, talvez, porque tava lindo, né? O pessoal tava... Aí, ó, não sei o que lá. Eu falei, pô, tá bonita, mas eu queria só o frango, né? Eu só queria... Para explicar isso, eu falei que eu tinha alergia à carne. Acredita nessa, não? Mas, gente, eu tenho alergia à carne.
Só que, tipo assim, eu não esperava que desse um reboliço tão grande, entendeu? Porque o pessoal, alergia à carne? Não, explica isso aí. Ai, eu acho que eu tenho também. Aí saiu a moça lá de tá e do nada já juntou uns 5 aqui, mas explica isso. Aí o negócio que eu construí com tanta, né? E até Isso você vende, voltar. Me vende, rapaz. Aí até eu voltar. Aí eu falei, não, é porque tem umas proteínas, minha genética, não sei o que lá. É mesmo? Ah, então deve ser por isso que eu tô também e tal. Ou seja, tipo assim, a desculpa colou, mas eu levei umas 2 horas pra ficar ali remoendo a desculpa, entendeu? Cara. Então aí eu fiquei pensando, cara, era melhor eu ter falado assim, gente, não quero beber, Não toca, entendeu? né? Aí ia soltar um, porque tá tomando bomba. Tem sempre um que manda uma dessa, né? Tá tomando os negócios. Mas enfim, eu falei, quer saber, né? Mas eu achei muito legal, porque você disse que era um momento da tua vida que tinha outro sentido, né? Sim. E eu achei legal, porque também nesse momento da minha vida tinha um sentido diferente. E hoje é legal que a maturidade também ela ajuda muito, estar do lado de pessoas também que escutam isso. Né? E tá certo. Não, gente, ó, ele não vai beber porque ele não quer. Então, quando você tem alguma pessoa também pra reforçar, isso ajuda demais, cara. E hoje é tranquilo, chegar num lugar e falar assim, não, tô afim não, tal. Aí vai insistir um pouquinho, eu falei assim, não, tô sossegado. Só que no passado, às vezes, eu via, cara, eu acho que eu não tinha, não vou falar maturidade, mas eu não tinha o peito, né, o culhão de falar assim, gente, não quero. E aí, onde ficam os limites? Eu contei essa história toda para perguntar, para compartilhar com vocês. Como é que a gente consegue botar limite? Mas, cara, isso aí já, por exemplo, churrasco de amigos e tal. Cara, já aconteceu muitas vezes. E nem ligando, levar minhas marmitinhas na época, não Churrasco? bebia, já levava minhas coisas, comia, E a tava ali galera? com a galera. E, cara, por incrível que pareça, eu já ia preparado pra ser zoado, massacrado, mas não tava nem aí. Depois ia esquecer mesmo, larga pra lá. Principalmente faculdade, né? Essas coisas assim, nem ligava. Mas, cara, depois que eu fui vendo o tanto de gente, juro, que começou a mudar o estilo de vida porque, pô, achou legal ter feito aquilo. Na hora pode até rir, sabe? Achou engraçado, deu aquela zoada, assim, mas depois, cara, pô, que maneiro aquilo. Você, Cara, é sinistro, né, tipo mano? assim, Que perseverança, mas né? pra que... mim, ao mesmo tempo, cara, tava normal, sabe? Eu deixo eu em paz, só quero aqui comer, tô aqui com a galera e tal, só não quero comer a comida de vocês, não quero beber, mas que importa, sabe? Esquece que eu tô Mas aqui o mais fazendo importante isso, é que eu tô aqui pela sabe? companhia. Exatamente. Isso eu acho sensacional, cara. Acaba que fica mais fácil, por exemplo, se a pessoa tem um físico, igual o Tomás chega, você comendo é uma coisa. Agora você pega Esse é uma um ponto pessoa com importante, físico cara. diferente, pega um mais gordinho ou muito magrinho, levanta uma marmita e fala, pô, tá fazendo isso pra quê? Cara, que E ponto aí incrível que quebra você muito o colocou, processo que a Vinícius. pessoa tá fazendo. Cara, isso é um ponto importante. Então vou voltar a pergunta pro Tomás. E se fosse um cara, talvez, que não tinha a tua condição física naquele Sim. momento e fizesse a mesma Cara, coisa? mas eu não tinha na época. Não, desculpa, mas se tivesse uma Sim. pessoa do teu lado, Aham. né, com a mesma coisa que você estava fazendo, mas talvez não tinha a mesma condição física, ou por mais que Sim. não esteja, fosse um pouquinho acima do peso. Sim. Você acha que isso seria um diferencial, ou você acredita que a questão é justamente posicionamento e mentalidade? Eu não sei, pra te falar a verdade, eu não sei. Talvez também não poderia, tenho, eu cara. não sei. Eu achei muito relevante isso Não que o sei. Vinícius falou, Eu cara. Porque no meu Eu caso, acho na que é uma época, barreira. que eu carregava pra cima e pra baixo, a maioria devia olhar assim, pô, o que esse frango tá fazendo? Porque eu não era forte, Aham. tava em processo ainda, Tava mas com eu quantos anos, acreditava, Tomás? entendeu? Por volta de 20, Entendi. 18, ali que eu comecei a dar uma Sim. engrenadinha, né? Porque até então eu era bem magro, sabe? Fazia muito aeróbico, muito... Mas o que eu acho interessante é que, por mais talvez você reconheça que ainda não estivesse do jeito que você gostaria, Sim, sim. mas o teu posicionamento e a Manter tua firme no conduta, processo. Sim. exatamente, foi uma conduta muito nobre pelos valores que você estava carregando consigo. Sim. E isso eu acho sensacional, porque eu acho que a grande força é isso, num ambiente no qual ele está sendo opressor e Exatamente. você fala assim, não, E isso é Santiago, sensacional, cara. vou contar aqui pra vocês, então, uma maior ainda. Ih, sensacional, hein? Não, por incrível que pareça, primeira vez que eu fui viajar com a minha esposa hoje em Aham. dia, né? A gente foi viajar
pra Serra do Cipó, lá em Belo Horizonte e tal. A Perfeito. gente nem se conhecia e tal. E, cara, eu olhei assim, pô, vou ficar 4 dias lá nesse lugar só comendo porcaria. Eu não, vou dar meu jeito aqui. Levei umas marmitinhas também, só que eu levei umas coisas lá minhas. E, cara, morrendo de vergonha, sabe? Tipo assim, poxa, até troquei ideia com um amigo Ser meu. julgado, né? O que eu faço, mano? Eu não quero ficar comendo porcaria lá não, sabe? Quero tentar manter dentro da minha rotina e tal. Vou fazer trilha, a gente vai, né, lá pra isso também. Aham. Mas não quero ficar comendo porcaria até justamente por essa coisa. De, às vezes você come tanta porcaria, você nem curte, porque você pode passar mal, alguma coisa, E você né? fica preocupado com isso também. Exatamente. né? E, cara, eu também não ia fingir que eu era um cara totalmente desleixado, que também vai que der certo e depois poxa, eu vou carregar Porra, qual você imagem. Pô, o cara queria que desse certo mesmo, né? Não, tudo pode. Poxa, eu já saí daqui para conhecer ela Exatamente. 400 quilômetros. E ela também saiu de São Paulo para me Aham. conhecer lá Aham. em Belo Horizonte, né? Que a Serra do Sim. Cipó é lá perto de Belo Horizonte. Então tem chance de dar certo. Cara, que maneiro. Já que é Então, pra meu me irmão, se aceitar, for me aceita se do jeito. aceitar, é isso, ou se não, também, se não gostar, Mas é é por isso que deu certo. Exatamente, É por isso que deu certo. Que ela gostou, achou legal, achou diferente. Aceitou também, pô, e ela também gostou da ideia. Poxa, que legal, eu E teve nunca que dividir pensei marmita, nisso, não? cara. Cara, dividir uma marmita com Ela tirou suas marmitas? Não, rolou de Ah, uma coisa. Tipo Dividir assim. marmita pesada é a maior prova de amor. Não, na verdade, cara. Você falar assim, 100 Exatamente. gramas, não, vou te dar. Tipo, Dá uma colherzinha. Não, mas por exemplo, 50 pra você, tá bom, vou ter que dividir. eu Fazer ia o quê? preparado para as coisas. Por exemplo, Você levou ia pra mais. trilha. Você levou ia pra mais? Trilha. Ia, levei mais, mas Ah, por exemplo, ia ficar o menor dia de inteiro idiota. na trilha, ia ficar fora. Ao invés de ficar comendo chocolate, bala, fandango, amendoim e tal, eu levava umas coisinhas Perfeito. diferentes e tal, né? E ela achou legal, entendeu? Cara, você Lógico, sabe que eu a já gente pensei saía e nisso, tal. cara, que o estilo de vida mais aventureiro, Sim. às vezes eu não vejo um bodybuilder, por exemplo, Sim. indo pro meio do mato fazer Não. trilha, sabe? E muitas vezes eu associo a isso, cara. Com Às certeza vezes- é isso, com alimentar. certeza é isso. eu nunca vi ninguém falando sobre isso, Com né? certeza. Porque a gente é da educação física, a gente é todos os âmbitos, né? E isso é uma coisa também que eu ficava muito pensativo, cara. Dependendo, vamos para um rolê mais na roots, né? Natureza, vamos pro... Eu falo, cara, mas se eu for pra um negócio assim, como é que a gente vai comer? Leva uns pão com... Eu falei, mas peraí, como é que vai bater 200 gramas Não, de proteína aí e tal? Como é que... cara, ainda mais E aí eu trilha grande. atribuí, aí eu comecei a reparar, eu falei, cara, você não veio pra esses rolês, a galera shapeada, a galera... Eu falei, que isso, cara? Será talvez que a gente tem também uma relação com isso também? E de certa forma é triste, né? Com certeza. Porque se conectar com a natureza é tão bom, né, cara? Tão legal, tão bacana. E muitas vezes algumas pessoas abdicam disso em função justamente da necessidade de se manter. Não que não. São estilos de vida e escolhas, e tá tudo certo, né? Mas eu fiquei reflexivo sobre isso, nunca tinha reparado nessa questão. Que barato. Dá E pra você- ter um meio termo, né? Por exemplo, sem queimar 100% os cartuchos, mas também sem ir bitolado, né? eu acho que Acho são que dá pra ter um meio termo. recortes, né? É. Por exemplo, o Tomás falou, a época de modelo. Existe uma cobrança profissional, ele tem um compromisso, às vezes tem um contrato, né, a ser cumprido. Um atleta de fisiculturismo tem que ser extremista mesmo, né? Ele tem um objetivo, tem a data da competição e tudo mais. Então, acho que nós, enquanto pessoas normais, assim, às vezes sem objetivo competitivo e, né, profissionalmente estético, a gente tem que usar o que tem de positivo de inspiração, né? Muita Perfeito. gente adora, o Olímpia tá atingindo aí um público totalmente Muito. diferente agora, né? No Brasil, Eu acho principalmente, super também, né, legal, cara? no sentido de motivação e de Concordo. acompanhar, mas tendo esse senso de separar, né? O que é o contexto do atleta, do modelo e o que é o contexto da pessoa normal. Perfeito. Uma né? coisa é a pessoa viver do corpo, né? Outra coisa. Exatamente. Então são duas coisas diferentes. Concordo. Pra gente finalizar, né? Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. E só perguntar uma coisa antes de você Fica à finalizar. vontade. Não, a gente pode ficar aqui enquanto for. Eu só tô preocupado com o povo ali. Não, então tá bom. O que você me fala em relação do pessoal comer muito no dia e no outro dia querer não comer, ficar em jejum, fazer muito aeróbico? Compensar, né? Compensar. Esse é o principal, é a principal coisa que a Já gente... falou que tem 2 horas aqui. Ah, Mais tem? duas, Porra, né? obrigado. Pô, pessoal, vamos pedir uma pizza, então? Vamos pedir um negócio aqui, já que a gente vai ficar aqui?
Mas aí, você chegou a trazer a marmita hoje? Não, hoje não, hoje tá- não. Hoje tá eu tranquilo. ele falou que ia ter pizza, ué. É, falou? Então eu tô querendo. O Tomás já tá nervoso. É mesmo? Já tá bravo? Não, já tô sem fome. É. Eu já tô sem fome. Então, a Fanny tinha comentado isso, um ponto importante. Mecanismos compensatórios, eles podem vir também em função do desconhecimento atrelado ao que você está fazendo. Então, muitas vezes, quando você traz consigo uma questão de hoje eu preciso curtir, mas amanhã não tem jeito, amanhã eu tenho que fazer de tudo, porque já viu o estrago, né? Então, quando você já traz consigo esse mecanismo de ação e culpa, você já está encarando o processo de uma maneira emocionalmente abalada. Então, provavelmente você ainda não entendeu a coisa do jeito que ela é. Porque se eu vir e falo, não, hoje eu vou comer uma pizza e tá tudo certo, porque eu sei que amanhã volta a fazer a mesma coisa que eu tô fazendo e eu tenho total controle daquilo que eu tô fazendo. Então, o autocontrole, ou até mesmo o que a gente chama de autoeficácia, é o sentimento de ser eficaz naquilo que eu me propus a fazer. E isso está diretamente associado aos estudos de maior sucesso em aderência a qualquer coisa. A autoeficácia. Vou treinar, beleza, mas eu preciso treinar com um parceiro de treino, eu preciso treinar às 5 horas porque a academia está cheia, então é só nesse horário que eu consigo. Eu preciso treinar naquela academia específica porque é a academia mais badalada. Ou seja, se você procura justificativas ou até mesmo que tudo precisa estar do jeito que você gostaria, a gente está também com algumas coisas que provavelmente vão aumentar mais as chances de fracasso do que sucesso. Então, quando eu tenho autonomia também para entender às 5 horas eu não consigo treinar hoje. Mas, poxa, se eu for ao meio-dia e fazer meia horinha, porra, eu já ganho ali talvez um treino de peito e depois, quando eu voltar às 6 horas, em meia hora eu faço o restante e consigo. Mas, poxa, eu vou ter que ir 2 vezes na academia. Será que eu consigo? Não, eu consigo, porque eu já paro aqui, já desço ali, faço e volto. Eu tenho um esforço adicional, mas sabendo que isso, dentro do que eu preciso ou do que eu gostaria de fazer, eu consigo fazer. E mesmo se não for a segunda vez, tá tudo bem, né? Mesmo se não Já for. foi Flamengo Eu tô mesmo. bem com isso. E, cara, pô, é muito legal você falar isso, Vitor. Que bom que você comentou isso. Hoje eu vejo muito a questão de quanto mais eu treinar, melhor eu fico. Então eu preciso treinar quanto mais vezes, eu não posso deixar, porque o resultado vem mais. E se eu deixar de treinar, eu perco tudo. Isso é um problema absurdo. É verdade. E aí, quando a gente vê os estudos, por exemplo, de deload, né, que é naturalmente isso. Poxa, fiquei 1 mês caprichando. Pô, aquela todo dia, muito boa, alta carga, né? Beleza. Eu vou ficar uma semana tranquilão porque eu vou viajar de férias. E nesses 5, 7 dias que eu não fizer nada, eu só vou comer razoavelmente bem e tal, não vou exagerar nem nada. Mas quando eu voltar, depois mais ou menos de uns 8, 9 dias, eu volto a ter ainda um shape até melhor do que eu tava. Porque o corpo já deu um tempo de descanso. O pessoal tem que entender que o estímulo mecânico que é fundamental, só que durante o treino você só tá gastando, né? Você não tá Isso ganhando aí. nada. A hipertrofia vai acontecer Depois então na você precisa reconstrução. da reconstrução. Na Você precisa de estímulo reconstrução. mecânico para poder degradar, você precisa de alimentação para Isso aí. poder oferecer o substrato energético suficiente, né? Para poder causar a construção e você precisa de descanso para que isso tudo ocorra Isso aí. de maneira eficaz. Principalmente também com o sono. Sim. E o sono a gente não falou sobre sono, hein? A gente precisa falar sobre isso, cara. Mas tem muita pergunta, tipo, aeróbico antes ou depois do treino? ele pegou o caderninho dele ali, gente. Ele pegou o caderninho dele. Mas a respeito do deload, o que eu vejo, e onde eu queria chegar mesmo, é um indivíduo que não consegue se desvincular do pensamento. Ele vai para uma viagem que ele tem que relaxar e a cabeça dele tá pensando: poxa, tô perdendo 5 dias de treino, hein? Poxa, eu tô catabolizando tudo. Caramba, ó, tô vendo que eu tô secando. Nossa, tô vendo que eu tô secando. Ele não se desconecta. E ao de não se desconectar, ele não aproveita. Sim. É verdade. Ele não aproveita. E aí a gente pensa assim: até que ponto isso é um estilo de vida saudável? Ou talvez o que é saúde, né?
Até que ponto a gente não consegue, de fato, desfrutar daquele momento, mindfulness, né? Aquela atenção plena, esquece lá fora, porque eu tenho um fio condutor de pressão muito grande que em nenhum momento me deixa relaxar. E assim, é importante também elucidar que atleta tem esse momento também. O pessoal vê Tem. muito o atleta tá treinando e tal. Só que acabou de repetir a competição, o atleta também tem um período de off dele ali que não Sim. treina, que come mais à vontade. E o pessoal só vê a parte de É. treinamento, só vê a parte que o atleta não sai da dieta, que treina direto, tá fazendo muito cardio. E Aham. aí a pessoa só vê a parte que quer enxergar, né? Não vê como um Mas todo. o que você atribuiria ao atleta que é diferente do cara que não é atleta nessa fase que ele descansa? Uma vez me falaram que amador ama o que faz, por isso que não vai pra frente. Aham. Atleta faz, precisa ser feito. Então, o Legal. atleta, quando lesiona, por exemplo, você pega um jogador de futebol, ele lesiona, ele fica totalmente de repouso e com os tratamentos devidos para ele poder voltar o mais rápido. Quando você pega uma pessoa que é amador, a pessoa lesionou, começou a recuperar, volta a jogar, lesiona de novo. Então, nunca tá 100% nem nos treinos, então não evolui, e nunca tá 100% na recuperação dos treinos, porque Então não acho que faz você falou repouso. que eu Interessante. acredito que é o autocontrole, não Sim. é? Eu acho que o atleta ele consegue ter esse autocontrole muito maior que as outras pessoas, Sim. né? Ele fala assim, não, essa semana é para descansar. E é pra Então, descansar e ponto. é para descansar. Eu não tô nem aí, você fala assim, mas, cara, você nem conversa comigo, cara. Nem fala comigo que, tipo. E eu acho bacana também que muitas vezes o atleta que ele se prontifica a descansar, você vê que ele gosta de ficar em casa, É. com a família, e é exatamente o que ele quer. Ele Aquele período quer. que ele não posta nada, ninguém vê. E aí o Exatamente. pessoal Fica até não- preocupado, né? Exatamente. Então acho que essa chavinha talvez é uma coisa muito atrelada aí ao atleta e eu vejo talvez com muito bons olhos, talvez esse perfil comportamental diferenciado. Sim. Mas eu não vou falar também se no período de treino o atleta é sinônimo de saúde. Então, na realidade, quando você pega atleta não é sinônimo de saúde. Atleta de alta Isso aí. performance, né? Então você vê, contanto que o atleta não tem uma vida muito longa. Sim. Tirando de xadrez, né? Talvez tenha, mas enfim. Quando você pega atleta não é sinônimo de saúde e não quer dizer que o físico do atleta, só porque ele tá com aquele físico, ele tá extremamente saudável por Aham. dentro. Sendo que ele vai pagar o preço por isso e ele sabe disso. Você pega o Ronnie Coleman, por exemplo. Quantos recordes que ele bateu em relação à Olímpia, a levantamento de peso e hoje não tá saudável. O pessoal julga, nossa, tá vendo? Por isso que tá assim, mas tudo bem, quantos títulos você tem? Você tá julgando ele por quê? E o É que propósito dele. e o quanto que ele conheceu o mundo, Sim. o quanto que ele, né, teve de E experiências. cada um tem estilo de vida. Tem um Total. monte de gente aí morrendo porque tem enchendo na cara. Uhum. E não dá Perfeito. pra ter julgamento sobre isso. E a pergunta que não quer calar: como lidar com a testosterona ou a associação de que a testosterona vai trazer os resultados? A gente começa, eu acho, com a Fanny, né? Que é a médica, e depois a gente vai. Você diz em relação a homens, A mulheres, todos. são públicos A muito todos. diferentes, A né? todos. Mas nessa questão estética e atribuída também a esse contexto. Não nas questões de transição de gênero, né? Que é uma outra vertente muito importante também. Mas hoje a gente não vai tocar nesse assunto. O podcast vai demorar a acabar, hein? Nossa, não, assim, só sobre esse assunto a gente poderia falar horas, É né? por isso que eu deixei pro final pra, tipo. Porque a gente começa, assim, do básico mesmo. Por exemplo, falando de mulheres. Em geral, nem existe indicação de dosar testosterona em mulheres se você não suspeita de um hiperandrogenismo, né? No excesso de testosterona, que tem repercussões clínicas. Então, às vezes, a conduta muito antes da prescrição, ela começa errada nos exames que estão sendo solicitados, sabe? Na propedêutica, gerando uma demanda que, na verdade, não existe, porque essa mulher vê o exame com uma testosterona baixa, que na verdade é para ser baixa mesmo. A gente se preocupa mais quando tá alta. E aí, então, a solicitação inadequada de um exame já conduz à prescrição inadequada de um hormônio que não tem indicação clínica e que às vezes vem carregado de uma série de expectativas, né? De aumento de libido, de resultado estético e tudo mais. E a sua série de consequências, né? E no homem, eu percebo que não é muito a minha área de atuação, talvez os meninos possam falar melhor do meio, mas eu também percebo uma expectativa, assim, da fórmula mágica, Isso aí.
E sem levar em conta também esse recorte, eu falei há pouco tempo sobre isso, sobre a questão de sobrepeso, obesidade e testosterona baixa, que não é indicação também de reposição, porque o que está induzindo a diminuição da testosterona é a aromatização, conversão de testosterona em estradiol, então o tratamento não é reposição, é perda de peso. Então a gente tem que tratar isso antes. Então eu penso que é entender da minha parte médica, assim, se existe indicação clínica, e aí não falando de julgamentos, né? A gente tem as diretrizes, guidelines e tudo mais, mas é levar em conta essa série de fatores, assim, o contexto, né? A profissão, o porquê tá tendo a busca pelo hormônio e ponderar, né? Tudo isso. Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando a gente está falando da texto, né? No caso, a Fanny como médica, o olhar do médico em relação a isso, ele é muito importante, porque em tese ele é o prescritor, né? E Só aí, em tese. exato. Né? Mas o ponto é justamente esse. Como a gente talvez está banalizando ou talvez gourmetizando a terapia de reposição de testosterona ou o uso estético, né? E então, e aí, primeiramente, eu perguntei para a Fanny, porque os desdobramentos também do uso, quando um paciente chega para a gente, como nutricionista, também como um dentista, que ele pergunta, ou até mesmo ele vincula talvez o tratamento ou o receio de alguma coisa por conta desse uso, nós como profissionais, que não somos médicos, né, mas que recebemos esse paciente que está utilizando essa medicação, até que ponto a gente consegue mobilizar ou mostrar para ele que os resultados ou até mesmo a conduta que ele está tendo não vai ser única e exclusivamente atribuída à utilização desse fármaco. E na nutrição, ou até mesmo nas questões estéticas vinculadas aos dentes, ou até mesmo a aplicação de botox, harmonização, como vocês veem os pacientes que chegam para vocês com a utilização de testosterona, ou até mesmo atribuindo de que agora que eu comecei a fazer, eu estou investindo, eu estou cuidando agora também dos meus dentes, eu estou cuidando da minha pele, eu estou cuidando da minha saúde, porque agora que eu investi, ou agora que de certa forma eu estou fazendo algo que tem tudo para dar certo na minha vida, agora eu tenho que fazer jus. Porque, você tá entendendo o que eu tô falando? Como é que você lida com isso? Uma coisa que eu falo, né? Hormônio, se fizesse milagre, tinha um monte de Arnold andando na rua, e não é isso que acontece. E o que mais tem na academia é a gente usando hormônio, isso é fato. Com indicação, na realidade, a maioria sem indicação, né? Indicação. É o que eu falo igual o pessoal, tô fazendo reposição de testosterona. É até bom ela estar aqui. Eu não vejo um homem com menos de 65 anos necessitando. Com hipogonadismo mesmo. E aí, ou ele tá com tumor na hipófise, alguma coisa, alguma doença, geralmente o pessoal chega... eu tô fazendo TRT. Fala, mas com 30 anos, o que aconteceu? Você tá com alguma doença, né? Vamos investigar, vai no médico, no endócrino pra ver. Eu tô com energia meio baixa, E aí, o hormônio, ele vai potencializar o que você faz. O que é isso? Se você faz algo de errado, ele vai potencializar isso. Se você faz algo certo, ele vai potencializar. Então, por que você não começa a fazer o certo primeiro, antes de pensar nisso? Não tô fazendo apologia ao uso. Exato. Mas também não adianta ser hipócrita ao ponto de não falar sobre, porque o que eu vejo? Eu trabalhei numa academia que foi um celeiro de atleta, então atletas usam hormônio. E aí o que eu falo? Médico, principalmente, que eu vejo na função é de elucidar para o paciente o que é os efeitos colaterais. E não, por exemplo, chega no médico e fala, testosterona, né? E começa a criticar a pessoa por isso. A pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai ficar mais coagida a perguntar, porque se a pessoa te perguntou, ela vai usar de qualquer forma. Então, você falando ou não, se você coage essa pessoa, sendo um profissional da área da saúde, a explicar para ela o que funciona, o que é, os efeitos colaterais que ela vai ter, pode ser a médio, curto ou longo prazo, ela acaba ficando coagida e vai usar, vai ouvir o amigo da academia, que não tem noção nenhuma. Então, é fundamental que a pessoa tenha uma mente aberta para poder conversar com uma pessoa que chegue perto, sem julgamento, né, para poder falar. Não é para você induzir ao uso ou não, é para você elucidar o que vai acontecer e tal. Você é atleta? Não. Qual que é a finalidade do uso? Você faz dieta? Você treina direito? Porque o pessoal vai para academia fazer ginástica.
A maioria das pessoas que eu vejo, elas não treinam bem. Então, qual que é a finalidade do uso? O pessoal julga muito fisiculturista por usar, mas você vai ver, por exemplo, em atletismo, tem um alto grau de doping. Em ciclismo, muita coisa. Só que o doping, ele melhora a especificidade. Por que que o fisiculturismo você vê que o atleta usa? Porque a especificidade do fisiculturismo é melhorar o físico. E por que que você não vê que um ciclista, por exemplo, usa? Porque ele precisa de pedalar mais. Então, não necessariamente ele vai ficar com o shape de um fisiculturista. É porque relação peso-potência. Ele fica muito pesado, a performance dele cai. Ao meu ver, assim, é fundamental que seja elucidado a questão da utilização, o que que vai causar, os efeitos colaterais, porque aquele indivíduo vai usar de qualquer forma. E, se possível, postergar o uso dele ao máximo. Então, a pessoa, vai procurar, vai usar hormônio? Então tá, começa a treinar, porque aí com o tempo, às vezes vai evoluindo e até esquece disso. Isso. Eu concordo completamente. Acho que assim, não pode existir esse julgamento. O que eu acho é que as coisas têm que. A gente tem que usar as palavras certas, né? Então, exatamente como você mencionou. Terapia de reposição de testosterona é uma coisa. O uso de hormônio em dose suprafisiológica é outra completamente diferente, né? Assim, Então, assim, fora de contexto de julgamento, é usar a nomenclatura certa, esclarecer em relação aos riscos, né? E deixar o paciente consciente, que aí também vai ao encontro do que a gente comentou lá no início, né? A questão das redes sociais e tudo mais, aquela pessoa, às vezes, que toma uma conduta sem ter consciência total do processo. Então, é o nosso papel esclarecer, conscientizar, mas sem dúvidas a escolha é do paciente. E assim, o médico, tem que existir médico para acompanhar também. Porque esses pacientes existem, né? As pessoas vão continuar usando hormônios. Então, assim, se a gente recebe esse paciente com uma postura de julgamento, ele vai deixar de fazer o acompanhamento, né? Não vai parar de fazer o uso. E quem vai ser o profissional que vai cuidar dele? Né, Ou se é que vai ter profissional exatamente acompanhando. Né? Então, antes a gente conseguir acompanhar e fazer uma contenção de danos, né? E acolher e conscientizar e tudo mais, do que olhar dessa forma e deixá-lo Porque o que eu vejo hoje é o pessoal com muita hipocrisia, né? Tô fazendo reposição de testosterona. Fala logo que você tá usando hormônio, você tá suplementando, você não tá com reposição. E aí a pessoa para, a testosterona diminui, e não quer dizer que ela tá no valor de referência ali talvez mais baixo, um pouco mais baixo, que ela não tá performando bem. Às vezes o indivíduo, quando treina, acaba que a captação de testosterona pelo músculo acaba aumentando, e se ele faz o exame de sangue logo depois do treino muito pesado, a testosterona dele ser uma pessoa natural, a tendência é realmente diminuir um pouco o nível ali. E não quer dizer que você tá, por exemplo, com 800 de testosterona, que você vai performar muito melhor do que um cara com 400. Exatamente. Aí é questão de receptor e tudo. Eu acho que você, igual você falou, eu acho que é mais importante a quantidade de receptor do que a quantidade de testosterona, porque você pode pegar aí pessoa, eu acredito que dá para você chegar num shape muito bom sendo natural, eu acredito, sabe? Igual se você pegar esse cara que chegou num shape muito bom, natural, se você der hormônio, muito provavelmente ele vai ficar muito bom, muito bom, né? Porque se a gente for olhar, testosterona, ela é, de certa forma, um medicamento usado aí, né, para aqueles pacientes que têm densidade óssea baixa, né? Como que fala? Até em contexto assim de paciente grave de UTI, exatamente, nutrido, idosos que não conseguem se locomover, sarcopênico grave, né? Então, de certa forma, eu acredito que o uso dela vai aumentar a performance em qualquer esporte, né? Lógico, certos anabolizantes mais determinados, mas igual no caso, igual ele comentou, de ciclismo e tal, eu acho que tem vários esportes que eles usam hoje em dia. No caso, até igual a gente tava falando, vi um caso do oximetilona, que era o hemogenin, de um ciclista magro, que ele tomava, se eu não me engano, era uma cartela por dia antes da competição daquele Tour de France, né? Para aumentar muito o hematócrito. Então, e tipo assim, é um esteroide extremamente anabólico e ele não era forte. Por Uso quê? de GPO também, aí vai muito da modalidade, né? Sim. Exatamente. Então eu acho que não é o determinante, assim, a quantidade da testosterona, né? Mas a gente não pode negar que, de certa forma, ela vai aumentar o rendimento, vai aumentar a recuperação, né? Vai encurtar o tempo o anabolismo e reduzir o catabolismo. Exatamente. Só que é onde a gente está querendo chegar. Ele tem a falsa impressão de que o resultado está vindo em função do uso e não consegue enxergar que tranquilamente o processo,
no longo prazo, Exatamente. ele é muito mais determinante que o uso. Exatamente. Né? Então- Pensando assim, se ele aumenta o anabolismo e reduz o catabolismo, você precisa de dar o estímulo mecânico suficiente para que Sim. isso Exatamente. seja eficiente. Tem- Então não adianta a Perfeito. pessoa usar hormônio e sentar no sofá, ver televisão, comer pipoca, hambúrguer, coxinha, depois do treino, que não vai ter resultado. Aí você vai ver o quê? Esse pessoal que chega no carnaval, roliço, né? Ou falar que tá em bulking, né? Não, eu tô em Eterno. bulking, então eu posso. Tô na fase de ganho de peso, então eu Sim. posso comer isso aí e tal. E ter consciência também dos danos, né? Exato. Porque eu acho que a pessoa que quer usar, ela tem que falar, eu vou usar e se der merda, é isso mesmo, Vai sabe? Não é mesmo. depois fazer vídeo, eu usei, tá acontecendo isso, isso, isso. Poxa, acho que hoje em dia todo mundo sabe que vai ter malefícios, né? Não tem como a pessoa se esconder, né? Principalmente, ao meu ver, assim, cardiovascular, né? Que é um dos piores, né? Infertilidade, essas coisas, mas se a pessoa, ela tá disposta a pagar o preço, né? Entender Aí o é impacto individual, nas exatamente. pessoas em Ao volta, redor. né? Assim, relacionamentos, né? A parte Família. comportamental Exatamente. também, que impacta muito, sem dúvidas. Exatamente. E é complicado também que tem gente igual, principalmente, né, que não tem muita informação, que às vezes vai num médico também, às vezes vai buscar uma informação e acaba usando sem nem saber o que ele está Exatamente. usando, sabe, se vai fazer bem, se vai fazer mal. Acho que é pior até do que ir de olho fechado, né, do que, né, sair usando qualquer coisa, no Exato. caso. E é por isso que, nesse sentido, é muito complicado, legal que a né? gente tenha essa oportunidade, porque é o que o Vinícius falou, que você complementou, o Fanny também, né? Se a gente está aqui para não julgar e direcionar talvez um caminho no qual esse indivíduo tenha respostas mais seguras Contenção de ou danos. menos lesivas, exatamente, eu acho que aí a gente está sendo um pouquinho também empático, sensível e de alguma maneira conduzindo talvez um caminho de reflexão e diálogo que seja mais próximo do que a gente poderia estar fazendo isso para tudo na vida, que é sentar, conversar, não julgar e entender talvez o porquê que esse indivíduo está buscando ou está direcionando as esperanças que ele tem, talvez, Em cima ou de a drogas. frustração nisso. E a expectativa, porque muitas vezes é uma conversa e fala, cara, vamos tentar fazer isso aqui e tal. Ele, eu acho que nunca tinha me falado desse jeito e tal. E muitas vezes ele se sente, poxa, é a primeira vez que alguém falou uma coisa bacana assim, legal, pô, nunca tinha pensado por esse lado. E eu acho que aí faz todo sentido, inclusive o que a gente está tendo aqui para discutir, né? E acolher principalmente para poder evitar muito de uso de coisas, substâncias underground, né? Que você não sabe Sim, como que foi fora feita, como isso, foi exato. a questão do cozimento, da filtração e tal. Aí Acaba- a gente entra num Exatamente. outro mundo que até uma discussão também que é muito cruel, né? Sim. Até que ponto os fármacos ou os produtos eles têm segurança ou de fato têm administração segura, né? Contaminação. E realmente aí a gente começa a se desdobrar numa faceta que muitas vezes no início, quando se encara talvez e não se julga, ou talvez fala, ó, vamos analisar isso aqui e vamos avaliar e vamos, de fato, entender o que está passando na cabeça desse indivíduo, principalmente os indivíduos mais jovens, né? Os indivíduos mais jovens expostos muitas vezes à Rede exposição. social. Exatamente. Pô, 17 anos, 18 anos, pô, inclusive numa fase de autoafirmação. Sim. Uma fase no qual, porra, agora eu acho que é a hora que vão me acolher mais, eu vou ter sucesso, não vou ser julgado, ou até mesmo eu ter uma proteção inconsciente diante de uma crítica, ou até mesmo talvez de alguém que queira resolver as coisas na base da violência, né? Ao invés do diálogo. Então, pô, se o cara me vê que eu sou forte e tal, ele vai pensar duas vezes em querer alguma coisa comigo. Então, é um jovem, talvez tem dificuldade, ou até mesmo sofre um bullying, ou talvez está num ambiente extremamente opressivo, que ele tenta, de alguma maneira, pelo sofrimento que ele tem, Compensar, né? compensar de alguma maneira. E uma maneira, talvez, é ela, pô, se eu ficar forte, os caras vão ter medo de mim, vão me deixar em paz, e que eu só quero é ter paz.
Eu não quero ficar fortaço, não, eu só quero ter paz porque talvez eu tô num ambiente que tá me machucando muito. Então, acho sensacional, muito válido. E, pô, eu adorei muito estar aqui com vocês discutindo sobre isso. Né? Para mim, uma honra demais. Obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Eu sei que a agenda de vocês é muito difícil de a gente conseguir um horário. Fico muito feliz. Eu vou passar para vocês a palavra para que a gente faça as considerações finais. Mas, mesmo assim, muito obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês terem vindo. Eu que agradeço também o convite, né? Na hora que ele me convidou aqui, amigão, a gente, né, tem pouco tempo de amizade, mas volta e meia a gente troca ideia, assim, se atualiza, né, das novidades. Ele me convidou, não pensei duas vezes, Pô, na hora que ele obrigado. falou também que era você e tal, né? A gente já se conhece de vista ali na academia, mas Então, agora que a gente tá trocando ideia, né? Aí eu gostei muito também do podcast, também um prazer conhecer a Stefânia. E fica aí mais vezes, né? Próxima Sim, vez que com tiver a porta certeza. aberta, só chamar que a gente vem aí de novo. Perfeito. É buscar informação de qualidade, porque hoje com esse tanto de desinformação, procurar um profissional sério, para poder fazer um acompanhamento, né? Para poder ter um resultado mais rápido, para poder ter uma longevidade atlética de performance melhor também e postergar isso por mais tempo. Porque se deixar muito vago assim, as pessoas que disseminam informação hoje, infelizmente, são um número muito grande. E é fundamental ter esse apoio, esse acompanhamento multidisciplinar. E por mais que às vezes não tenha condição de ir numa consulta, segue na rede social. A gente vive abrindo caixinha de pergunta, ela vive abrindo caixinha de pergunta, você, eu às vezes. Mas, Eu, às vezes. mas aproveita esse momento para tirar dúvida. E aí, às vezes você não precisa nem de uma. Não é que você não precisa de uma consulta, mas você não tem condição. Você começa a perguntar a uma pessoa que tem referência mesmo, que fala coisa séria, e isso vai te ajudar demais num contexto geral para você poder ter resultado. Perfeito. Obrigada pelo convite mais uma vez. Também foi um prazer conhecer vocês agora pessoalmente, né? E parabéns pelo trabalho, Santiago. Assim, muito bacana mesmo. E eu acho essa troca muito importante. A gente vencer essa barreira entre as especialidades, né? E trabalhar juntos nessa desconstrução aí de estigmas, trazendo informação de qualidade. Então, pode convidar a gente mais. O Vinícius já tá com mais crédito na casa, né? Mas é um prazer. Obrigada mesmo. Obrigado. Já tô até convidando gente, só mais pensou que era eu que tava fazendo podcast, eu não sou não, pô, Santiago. Mas não tem problema nenhum. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é o que eu falo, né? Juntos somos sempre melhores, Sim. né? Então é isso. Gente, se vocês ficaram até o final, não deixe de compartilhar esse episódio. Marque aqui nos comentários quem vocês acreditam que vão ser beneficiados com essa informação. Curta, não deixe de se inscrever no canal e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!